dia. Bom dia, professor. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Tudo ótimo. Você, como é que tá? Tudo certinho, tudo certinho. E aí, hoje vai ser nosso PBI. Hoje você É vai... isso, hoje. É hoje. Oh, animado, animado com isso. Espero Animadão. que o pessoal goste também. É uma ferramenta muito útil, né? Muito importante, assim. Então, o pessoal goste, com toda certeza dá para tirar proveito, né? Com certeza, e é um skill que acho que toda empresa está pedindo hoje, né? Pelo menos um conhecimento ali básico, né? Desse ferramental ali de dashboard, né? Sim, pois é. Eu e Marcelo, a gente até estava comentando recentemente aí que da importância que Business Intelligence está tendo no mercado ultimamente, né? E você saber pelo menos essas ferramentas, né, de BI, você saber apresentar dados, né? Como interpretar os dados também vem ficando muito importante, né? Tá deixando de ser, assim, na minha opinião, tá deixando de ser um diferencial para começar a se tornar um básico, né? Que nem o inglês virou há um tempo atrás também, né? De se tornar ali, você pelo menos precisa disso para conseguir, né? Isso, Então, vem ficando cada vez mais assim o mercado, né? exatamente, exatamente. É saber porque Exatamente para, no final das contas, né, eles conseguirem ali, né, peneirar ali as pessoas com esses skills, né, com essas capacidades ali de aprendizado. Pô, muito legal. Sim. E lá na Visagio, você usa bastante? Então, eu ia comentar isso com eles. É difícil você ter um projeto na Visagio que não tenha pelo menos uma vez utilizado. Pô, legal. Quase todos utilizam, assim, muitos utilizam bem rotineiramente, assim, no dia a dia mesmo, utilizando ali, criando, analisando as informações, e assim, não muitos, mas alguns eles utilizam, criam ali a visualização que eles precisam e continuam fazendo ali uma gestão de rotina, uma otimização, usando os dados que eles conseguiram visualizar através do Power BI, né? Legal, legal. Ou seja, E de até qualquer... uma... Tá no, Pode tá falar. no dia a dia, né? Muito, tá muito no dia a dia. Até uma curiosidade é que a primeira coisa que eu tive que aprender assim que eu entrei no estágio foi o Power BI. Entrei num projeto e aí lá no projeto eles estavam com essa demanda da gente fazer um remapeamento ali de processos da área lá, e aí depois eles queriam medir ali a produtividade da área, saber como é que estava a área, por meio de indicadores e tal. E aí eles estavam com dificuldade de como visualizar essas informações de uma forma simples, porque a área não tinha esse conhecimento, esse know-how de indicadores e tal. Então, a minha primeira missão foi, cara, constrói aí um dashboard, um painel para eles conseguirem entender o que está acontecendo com eles, sabe? Se estão indo bem, se estão indo mal, como podem mudar. E aí, cara, primeira semana de projeto já foi desafio. Né? Já teve ali já teve que quebrar barreiras ali, né? Já foi ali numa luta. E aí o que eu vou tentar passar hoje aqui é bem isso. Foi mais tentar mostrar para o pessoal, né, que assim não é uma coisa impossível, né? O Power BI ele é uma ferramenta completa de diversos usos e tentar plantar uma sementinha, né, para o pessoal se animar e continuar pesquisando mais e pô, vendo cada vez mais isso que realmente para o mercado é bem importante. Pô, show, show. Brigadão, Lucas, ali, por Nada, imagina. disponibilizar e compartilhar ali todo esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que vai ser ótimo até para a gente mesmo, da Visagem, até para mim também, pessoalmente falando, acho que vai ser muito bom também. Então, espero que para os alunos também. Com certeza, com certeza. Então, vou introduzir aqui, né, pessoal. Então, galera, hoje vai ser uma aula, hoje e a próxima segunda-feira vão ser aulas ali super especiais, que é sobre Power BI, né, é um software, né, da Microsoft que está disponibilizado ali de graça ali para ser baixado.
né, e para ser utilizado ali nessas sessões ali de dashboards, né, de como você vai apresentar os dados. Agora que a gente está entrando ali né, numa área ali que normalmente exige ali né, esse planilhamento ali um pouco mais complexo, como VPL, tira ali de estudos ali estudos econômicos financeiros, né? Então normalmente tem que mexer com DRS, balanços patrimoniais, né? E às vezes ou então assim, analisar ali, né, o projeto, determinada substituição ali de equipamentos. Então, a visualização cada vez mais se torna importante, porque não basta só apresentar o resultado, mas você tem que ver ali, né, as diversas simulações que são feitas e muitas vezes, né, a visualização tem um efeito tem um efeito crucial ali na tomada de decisão, né? Então, visualizar, olhar os dados, otimizar os dados ali, né, que você tem hoje uma maneira ali muito poderosa ali de você tomar também a decisão. Então, queria agradecer muitíssimo aí ao Lucas ali por estar disponibilizando novamente ali todo esse conhecimento, todo esse capability, né, aqui para a turma, né? E Lucas, vou passar então para você ser coanfitrião aqui para tocar ali as coisas. Perfeito, professor. Se quiser, pode passar para... Eu entrei com 2 contas, na verdade, porque eu tive que entrar pelo meu notebook para poder colocar a câmera, para ficar mais perto, né? Mas eu vou apresentar pelo meu computador, então eu estou com 2 contas. Aí, se você puder passar para o que não está escrito Visagio, Tá o que está escrito só Lucas Lourenço. Lucas Amorim Pereira, esse daqui, né? Isso. Chegou aí? Acho que sim, acho que já dá até para compartilhar aqui. Show. Maravilha. Perfeito. Pode já começar? Alguém quer falar alguma coisa? Pode começar. Pode começar. Depois, pessoal, vão perguntando, vão fazendo ali os principais questionamentos ali que vai ser importante. Ali até para a segunda parte ali, né, na segunda-feira. Sim, exatamente. Então, gente, hoje aqui a ideia realmente é fazer um bate-papo mesmo, tá? Eu apresentar para vocês um pouco sobre o Power BI, contar um pouco sobre a minha experiência com o Power BI, quando eu tive que aprender, como que a gente usa muito. E aí, na semana que vem, na segunda-feira, é colocar a mão na massa mesmo. Então, hoje aqui é para a gente tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, pode me interromper a qualquer momento. Pode, se tiver muito rápido, muito devagar. Se eu tiver explicado alguma coisa que ficou com alguma dúvida ainda, se vocês tiverem alguma curiosidade. O Power BI em si é uma ferramenta que muita gente já utiliza. Então, se alguém aqui já estiver utilizando o Power BI também, tiver alguma curiosidade que quiser falar, algum conhecimento, alguma boa maneira que a gente não tiver comentado aqui também, novamente, pode interromper a qualquer momento, só abrir o microfone e falar. Se quiserem ficar de câmera ligada, de câmera fechada, como vocês preferirem também, tá? Mas, bom, primeiro eu queria falar um pouco sobre a Visagio. Não sei se todo mundo aqui conhece a Visagio, mas ela nasceu em 2003 no Parque Tecnológico e, cara, foram por 5 engenheiros de produção lá do FRJ e hoje em dia a gente está localizado, está fazendo um projeto em mais de 40 países. A gente tem presença nas 20 maiores empresas listadas na Bolsa, mais de 90% de recorrência anual de clientes. Mas, assim, por que a Visagio, né? O que é a Visagio? A gente tem 3 grandes pilares, que é o sentimento de dono, a parceria com o cliente e essa parte de colaboração em plataforma, né? Eu vou passar bem rápido sobre ele, só para dar um contexto para vocês. E aí, falando um pouco sobre o sentimento de dono, cara, aqui a gente realmente interpreta as coisas como se nós mandássemos naquilo mesmo, sabe? Então, a maior, assim, eu me arrisco até a falar 99% das pessoas que estão na Visagio hoje começaram como estagiários e ao longo do tempo eles foram ali evoluindo, foram fazendo vários projetos e chegaram até as posições de sócio, de conselho, né? Então, por exemplo, aqui o Thales, ele começou lá na Visagio lá com 21 anos, ainda ali como estagiário, e hoje em dia ele já é um sócio da Visagio, com 25.
Temos a Patrícia também, que também começou como estagiária com 23 anos, hoje em dia ela tem até posição no conselho. Então, lá dentro, assim, a gente pega muito essa questão da gente ir crescendo lá dentro, da gente ser dono daquilo também, né? Uma outra coisa que a gente se importa muito também com a parceria com o cliente, então a gente procura, a gente tenta ao máximo fazer com que o cliente ele fale assim, cara, vocês são meus amigos, vocês são meus parceiros. Então, diversas vezes a gente até deixa, né, de, por exemplo, não vamos seguir com o projeto porque, pô, a gente analisou aqui, vocês estão numa situação financeira que talvez não fosse arcar com isso, então vamos parar por aqui, a gente realmente não força a barra para nada. Temos diversos casos de parceiros que, pô, a gente preferiu fazer um novo projeto com vocês e não com a empresa que a gente já estava, porque, poxa, vocês são muito parceiros, vocês são muito próximos da gente, a gente coloca realmente ali o trabalho a quatro mãos, né? E aí, assim, a gente tem um comprometimento em entrega com resultados com excelência. A gente tem mais de 300 projetos em mais de 100 clientes em todo o mundo. Então, esses 100 clientes eles estão espalhados ali lá pela Oceania, então Austrália, Nova Zelândia, indo até ali a Ásia. A gente tem projetos na China, a gente inclusive entrou esse ano na China. Temos projetos na Europa, na América Latina, em diversos países. Então, a gente está bem espalhado assim pelo mundo. E, cara, como eu tinha falado no início, a gente também preza muito pela colaboração e plataforma, né? Então, a gente não só preza para o cliente estar se sentindo feliz e confortável com a gente, mas para a gente também, como pessoas de dentro da Visagio, estarmos muito satisfeitos com aquilo. Então, a gente sempre fala muito que a Visagio, o único ativo da Visagio são as pessoas. Cara, até falando assim de verdade para vocês, antes de eu entrar na Visagio, eu não levava muita fé nesse discurso, né? Eu achava que assim, é um discurso de uma empresa que está querendo procurar aluno, que quer contratar as pessoas. É normal a gente pensar isso, né? E aí, mano, eu entrei na Visagio e, cara, é uma coisa muito, muito excepcional. A Visagio preza muito mesmo pela gente, assim. Então, eles até às vezes dão bronca na gente quando a gente fala, não, porque a Visagio é isso. Eles sempre falam, não, nós somos isso, né? Nós somos a Visagio. Então, a gente tem muitas coisas lá dentro de iniciativas para que a gente consiga fazer parte disso também, né? Então, uma delas é o programa de padrinhos, que muitas vezes você passa no processo seletivo, né? Mas você pode começar, por exemplo, a fazer um projeto. Isso aconteceu comigo, né? Mais pra frente eu vou falar um pouco sobre quando eu entrei, minha experiência lá dentro, mas eu tive que ficar uns 2 meses aí com aula, tipo, de manhã e de tarde. Então, não dava para fazer projeto, sabe? E aí a gente tem um programa de padrinhos que uma das pessoas, um dos consultores, eles acompanham a gente enquanto a gente ainda não está no projeto. Então, ele vai conversando com a gente, vai passando uns cursos, umas aulas para a gente fazer de dentro da própria Visagio. Então, além disso, também a gente tem um programa de mentoring, que é como se fosse um passo acima do de padrinho. Então, enquanto de padrinho você ainda realmente não começou num projeto, e aí você tem um consultor ali te auxiliando, te dando dicas, o programa de mentoring é quando você efetivamente já entrou dentro e você tem um sócio que te acompanha dentro te falar sobre dicas de como você pode melhorar, de dar feedbacks. Ele ouve o seu lado. Então, por exemplo, se você tem algum sonho muito grande, sei lá, poxa, eu gostaria muito de fazer um projeto no futuro, num outro país, para poder aperfeiçoar minha cultura, sei lá, alguma coisa assim. Ele também está ali para te ajudar nisso, então ele vai ali conversando com as pessoas que te alocam em projetos para falar sobre, eu acho que essa pessoa talvez fosse melhor estar em tal lugar, em tal projeto. Então, ele é bem esse papel aí de te aproximar e de te ajudar, né, ao longo de toda a sua estadia lá dentro da Visagio, né? E assim, o nosso principal, como eu falei, é o desenvolvimento de pessoas, né? Então, a gente tem mais de 500 pessoas na nossa equipe total. 95% das pessoas são engenheiros de computação, ou então cientistas de computação, engenheiros como todos, engenheiros de produção, engenharia química, engenharia civil, das melhores universidades. A gente está sempre ali certificado no Top of Mind das faculdades, seja em São Paulo, seja no Rio. E desde 2019 a gente foi categorizado como a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. E agora, em 2020, a gente já foi considerada a segunda melhor do Rio. E ainda vai ter também a do Brasil mais para frente. E, cara, como eu falei, a gente preza muito pelo desenvolvimento nosso mesmo, né? Então, a gente tem a Univisagio. Eu não sei se vocês já receberam algum e-mail, não sei se já participaram de alguma aula da Univisagio, mas a Univisagio, ela é uma plataforma que a gente tem de ensino mesmo, né? Então, a gente tem diversas aulas, diversos treinamentos, diversas capacitações
para todo mundo estar sempre aprendendo ali. Então, cara, eu estou na Visage vai fazer 1 ano e eu literalmente não consegui ainda vasculhar tudo que tem na universidade. É um mundo de conhecimento lá dentro. Focando no meu notebook, ele está pelo Wi-Fi. Então, se estiver travando, vocês me avisem, que aí eu tento dar uma pausa, coisa assim, para a gente voltar. Mas, bom, qualquer coisa, se travar mais ou menos, tá bom? Preza pela plataforma em si, então a gente sempre está celebrando grandes coisas. A gente tem a Juei, que é a nossa festa de fim de ano de ano para a gente comemorar os nossos números, nossas grandes conquistas. A gente frequentemente tem ali workshops, a gente tem apresentações de cases nossos para todo mundo estar vendo ali as coisas que estão acontecendo. A gente também tem diversas coisas lá dentro, então a gente foca muito pelo voluntariado, equidade de gênero. A gente tem muitas frentes de diversidade, então LGBT, igualdade racial, a gente tem muito foco assim realmente na nossa gestão interna. Aí a gente umas fotos, né, de algumas experiências. Então, tipo o seguinte, para evitar de ficar travando, eu vou voltar aqui para aparecer só a minha voz, que aí vai parar de travar. Espera aí. Tá mutado, Lucas. Opa, obrigado, professor. Eu tinha esquecido de desmutar aqui no outro computador. Bom, agora foi, né? Mas aí era isso que eu queria falar um pouco da Visage, apresentar um pouco para vocês, assim, sobre o que a gente faz. E aí, bom, se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida, alguma coisa assim, pode mandar mensagem para mim. Então, acredito que aqui alguns de vocês já me conhecem. Quem não me conhece, pode mandar mensagem aí no chat. Depois eu vou passar também o meu contato. E aí, bom, acho que é isso. Então, bom, vamos começar realmente a falar sobre Power BI e também falar um pouco o porquê que eu estou aqui, né, para falar com vocês. Então, cara, eu sou um estudante de engenharia de produção na FRJ. Teoricamente, eu estou no 6º período, né, mas aí a gente não sabe como vai ficar muito bem a vida aí, né, com essas coisas todas. E eu entrei na Visage, eu passei no processo seletivo de outubro do ano passado e eu entrei em dezembro para começar num projeto. E aí foi o que eu falei para vocês, eu fiquei 2 meses aí sem estar num projeto mesmo, mas aí eu tinha um padrinho que estava sempre me ajudando ali, me dando dicas para alguns cursos e coisas assim do gênero, né? Eu já passei por um projeto, que nem eu tinha comentado no início com o professor, não sei se todo mundo estava aí, mas a minha primeira experiência no outro projeto foi que eu entrei, e aí a área estava precisando conseguir acompanhar como que eles estavam ali de produtividade, de produção, e aí eles estavam precisando ali ter uns indicadores, né? Então, minha primeira meta foi, cara, eu preciso construir uma forma de visualizar os indicadores para eles acompanharem como eles estão. Então, cara, a primeira semana de projeto já foi, Lucas, você precisa construir um painel no Power BI para eles conseguirem acompanhar ali os indicadores deles, sabe? Então, já foi logo a minha primeira experiência em Power BI, e ao longo de todo o projeto eu fiquei muito focado no Power BI também. E hoje em dia eu estou num projeto de definição de processo e a criação de um sistema que suporte esse processo, né? Então, já é uma outra empresa, é uma nova experiência, então são novas oportunidades, né? E tá, mas por que eu tô aqui falando com vocês, né? Dentro da Visage a gente tem diversas frentes de ações, então eu faço parte da frente de relacionamento com a universidade, da UFRJ, então eu particularmente faço parte da frente de aulas, então eu procuro tentar ajudar os professores da forma que a Visage consegue auxiliar, seja, por exemplo, agora, né, dando uma capacitação de Power BI, ou então auxiliando em alguma aula, apresentando algum case, né?
E lá dentro a gente também tem diversas formas, mas sem mais delongas, vamos direto para realmente Power BI, que eu acho que é o que vocês mais querem ver, né? Não querem ficar eu falando de visagem nem sobre a minha vida, mas... Então, gente, o objetivo aqui hoje, eu vou dividir essa aula em duas partes, mais ou menos, né? A primeira parte eu vou falar sobre o conceito mais do Power BI, então explicar um pouco mais sobre a visualização dele, sobre algumas coisas de dentro do próprio Power BI, e da metade para o final da aula eu vou falar mais sobre como que a gente realmente constrói as coisas no Power BI. Então, eu vou falar sobre os gráficos, vou falar sobre as ferramentas, sobre as fórmulas que a gente utiliza. E na próxima aula, aí a gente vai pegar tudo que eu apresentei hoje, a gente vai construir um painel juntos, né? Então, se vocês quiserem, conseguirem baixar o Power BI para a próxima aula e também a base de dados que a Marcela tinha passado para vocês, que a gente vai construindo juntos, a gente vai tirando as dúvidas e aí no final da aula o objetivo é a gente chegar com um painel funcional e que a gente consiga extrair muitas informações ali dele, né? Então, beleza. Só um pouquinho, Lucas. Pessoal, vocês conseguiram baixar o banco de dados lá, o XLSX, que a Marcela mandou ali pelo WhatsApp? Sim. Show. O Power BI, assim, esse arquivo que eu passei para vocês, né, para que a Marcela passou, ele é relativamente pequeno, assim, o Power BI ele também é muito comumente usado para bases, tipo, muito grandes. Então, eu tive que construir um painel para uma base que tinha 36 milhões de linhas, que claramente não era no Excel, era no banco de dados. Então, ele também serve para a gente lidar com esses números assim, muito grandes. Mas esse arquivo Excel que eu passei, ele tem ali menos linhas, mas ele vai servir muito para a gente conseguir aplicar realmente todo o conteúdo que a gente está aprendendo aqui agora. Mas, beleza. Então, cara, o que é o Power BI, né? Ele é um conjunto de ferramentas de análise de negócios para analisar dados e compartilhar ideias, né? E o objetivo dele é transformar fontes de dados que não são relacionadas ali com informações coerentes, mas transforma isso mais visual, né? Mais interativo. Então, cara, em termos mais diretos, né? Ele pega uma base de dados, ele pega várias informações que estão no Excel, difícil de se enxergar, difícil de se analisar, transforma tudo isso e te deixa uma forma muito simples de você construir uma visualização bonita e interativa, né? Então você consegue interagir com os gráficos, com filtros, com os números, você consegue criar fórmulas, alterar dados. Então, no geral, ele basicamente vai te dar uma gama de ferramentas para você lidar e apresentar os dados que você tem, né? E, além disso, o Power BI, ele assim, pode-se dizer que ele é dividido em três softwares, né? Ele tem o Power BI Desktop, que é o link que a gente passou para vocês baixarem, que aí é o que você usa no computador, notebook, que é um próprio aplicativo que você baixa. E aí, nele, você consegue importar bases, editar os dados, criar indicadores, criar visualizações. Mas ele também tem a versão web e a versão mobile dele. A diferença é que a versão web e a versão mobile, você não pode importar dados. Você não pode criar ali uma visualização, um dashboard, né? Você apenas consegue visualizar um dashboard já construído, né? Claro, você ainda pode interagir, fazer os filtros, clicar nos gráficos, mexer ali com os números, mas você não consegue criar realmente ali, importar os dados, né? Então, mais para frente também eu vou falar como que a gente leva a visão do desktop para o web/mobile, mas o importante é a gente saber que se você quer construir um dashboard, você precisa baixar o Power BI Desktop. E já também que dou uma dica, para a gente não baixar o Power BI Desktop da Microsoft Store, né? Da própria loja da Microsoft. Porque, assim, por algum motivo, quando você baixa o desktop da loja da Microsoft do seu computador, ele não tem a opção de você vincular com uma base de dados, né? Então, quando você faz ali para você importar os dados de uma base de dados, que aí, bom, existem muitas coisas ali por trás, mas ele sempre dá uma falha. Então, o link que eu passei para vocês é do site da Microsoft, aí você consegue escolher a linguagem, tem português, inglês, aí pode ser que vocês se sentirem mais confortáveis. E assim, o que seria essa visualização que eu falei para vocês, né? Que o Power BI é muito focado para você conseguir pegar os dados e deixar ele numa visualização mais simples, né? Então, você consegue por meio de gráficos, por meio de mapas, por meio de indicadores de KPI, por meio de, cara, gráfico de coluna, assim, diversas coisas para você deixar a visualização mais confortável. Então, ele permite você fazer uma edição completa das coisas, sabe?
você pode modificar desde a corzinha que está mostrando ali a tua barra do teu gráfico de coluna, até, por exemplo, você definir que você quer que a unidade que está sendo mostrada naquele gráfico, ao invés de real, você quer que mostre em dólar com 55 casas decimais, sei lá, entendeu? Você consegue realmente aí adaptar muito para sua necessidade. E como eu já tinha dado um spoiler antes, né, que você basicamente pega uma base de dados e coloca dentro dele e ele entende aqueles dados, né? Então, a base de dados pro Power BI, ele é uma coleção de dados que ele vai conseguir interpretar esses dados e criar uma visualização e criar um relatório. Então, cara, existem diversas formas de você importar esses dados no Power BI. Você pode fazer, como eu passei para vocês, por Excel, pode ser por um arquivo CSV também, pode ser uma base de dados, pode ser um Access, cara, pode ser por diversas formas que você consegue importar e até mesmo você consegue criar uma base de dados dentro do próprio Power BI. Então, você tem a opção de fazer, eu quero criar uma tabela aqui dentro do Power BI com os dados que eu quero, você vai lá e cria, sabe? Você não precisa importar necessariamente, né? E assim, então, o que é o Power BI? Essa primeira tela que vocês estão vendo é a primeira tela. Você abre o Power BI, ele vai abrir essa tela para você. Aqui a gente tem algumas coisas importantes que eu queria ressaltar já logo de cara. Que, bom, primeiro, aqui nesse número 1, a gente tem a faixa de opções onde a gente está vendo as tarefas mais comuns do Power BI. Então, essa primeira aba daqui, que eu estou com o mouse aqui em cima, é a área onde você vai fazer realmente a visualização. Então, é nessa área onde você vai criar gráficos, onde você vai criar cartões, onde você realmente vai colocar os seus dados aqui. A segunda aba, que é essa daqui de baixo, é onde você tem acesso a todas as suas tabelas. Então, beleza, eu importei um dado no Power BI, é onde eu consigo enxergar esses dados, onde eu consigo enxergar as colunas, os valores, as linhas. Você clicando aqui, ele te leva para uma área onde você tem acesso a todas as bases que você importou, a todas as linhas, todas as colunas, e você consegue filtrar também, fazer tratamento em cima disso. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E a terceira aba aqui é a aba de relacionamentos. Então, assim, eu não sei se todos vocês já fizeram engenharia da informação, mas em Ginfa, na engenharia da informação, ela fala muito sobre relacionamento entre tabelas, entre como você cria uma tabela, o que é uma tabela, né? E, cara, por incrível, assim, particularmente falando, quando eu fiz a matéria de engenharia da informação, eu não levava tanta... Como é que eu posso dizer? Eu não acreditava que a matéria era realmente tão importante assim, e, gente, é muito importante. Com o conhecimento de engenharia da informação, você lidar com os dados dentro do Power BI fica muito mais simples. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue fazer os relacionamentos das tabelas que a gente, bom, aprende lá em engenharia da informação de, esse relacionamento vai ser de 1 para 1, de 1 para N. Mais para frente eu vou falar sobre isso também, só estou aqui contextualizando e dando os spoilers para vocês. E aí você tem essas três opções de visualização, né? Onde você realmente vai visualizar e criar os dados, o dashboard, os gráficos, onde você visualiza os gráficos com as informações e aonde você consegue editar e visualizar as relações entre as tabelas. Esse espaço branco aqui no fundo é onde vai aparecer as suas ferramentas que você quis utilizar, então os gráficos, as tabelas e essas coisas. Aqui embaixo aparece todas as páginas, então assim como também tem no Excel, você pode criar diversas páginas. Então, para dar um exemplo para vocês, nesse meu primeiro... Deixa eu ver aqui a pergunta. É possível tratar os dados dentro do Power BI? Então, cara, perfeito. Eu vou até falar isso mais para frente também, mas você consegue tratar os dados dentro do Power BI, tá? Eu vou falar especificamente sobre essa ferramenta de tratar os dados dentro do Power BI, que é na Power Query, que ele tem aqui, que eu vou mostrar para vocês. O ideal, assim, é que você conseguisse chegar no Power BI com os dados minimamente tratados, sabe? Então, que você pegasse o seu Excel que você tem e você minimamente ali, por exemplo, organizasse ele da forma que você quer, né? Então, se você quer ali que, por exemplo, os seus dados eles apareçam com, por exemplo, o número 1000. Eu quero que seja 1.000, que você fizesse isso no Excel para quando trouxesse isso para o Power BI isso viesse certo, né? Só para evitar mais trabalhos, mas é completamente possível você fazer toda a edição dos dados dentro do próprio Power BI, e aí eu já vou comentar como e também o grande ganho disso eu vou comentar daqui a pouco. Mas eu que estava falando aqui das páginas, né? Cara, nesse meu primeiro painel que eu tive que fazer, ele era um painel de indicadores, era uma coisa muito grande, e aí para aliviar um pouco a visualização, né, para não ficar tão cheio aqui, eu lembro que eu criei 18 páginas de indicadores e de dados, porque o Power BI ele é limitado a essa área daqui, você não consegue expandir essa área nessa página. Então, a partir do momento que você preencheu essa área com informações, você
para não ficar tão poluído, você cria uma nova aba e continua com o que você quiser fazer, né? Até para a organização também. Uma próxima parte aqui que a gente tem logo nessa primeira aba é essa número 4 aqui, que é o painel de visualizações. Cara, aqui é onde a gente tem tudo que a gente pode criar dentro do Power BI. Então, aqui nessa parte de visualizações, você tem aqui gráficos que você pode criar de colunas, gráfico de dispersão, você pode criar um mapa, você pode criar gráfico de rosca, um velocímetro, um funil, você pode criar filtro, assim, cara, eu vou falar mais para frente também de todas as opções, mas eu já adianto, é muita opção e não é limitado às que o Power BI já tem. O Power BI ele é uma ferramenta que ele é muito comunitário. Então, você consegue criar uma nova ferramenta do Power BI e publicar isso na comunidade. E a partir do momento que isso está publicado na comunidade, outras pessoas conseguem também pegar isso. Mais para frente também vou comentar sobre isso. E a última parte aqui, assim, de extrema importância de visualização que a gente tem aqui nessa primeira página é aqui os campos, né? Então, aqui, para cada tabela que você tiver importada no Power BI, você vai ter ela aparecendo aqui no canto aqui. E quando você clica para expandir, vai mostrar todas as colunas que você tem. Então, é aqui que você consegue saber exatamente os dados, as colunas que você está usando, por exemplo. Por exemplo, eu quero criar um gráfico. Você clica para criar o gráfico e aí você arrasta aqui as informações que você quer. A partir do momento que você arrastou, o gráfico está pronto. É bem simples assim. O Power BI ele é bem interativo também. E, assim, quais são as vantagens do uso, né, do Power BI? Eu já tentei comentar um pouco enquanto eu estava falando ali atrás, mas, cara, basicamente você consegue interagir com diversas outras fontes de dados. Então, você consegue interagir com Oracle, com Excel, com SQL, com Access, com dados da web, por exemplo, Cara, sim, são diversas opções que você tem de importar dados. Então, isso é uma coisa muito boa que não te limita a uma única opção, né? Além disso, você pode lidar com fontes de dados muito pesadas por meio compactando arquivos ou então trazendo isso direto de uma base de dados e não para um Excel, por exemplo. Então, como eu falei, né? Cara, o Excel, vocês sabem que ele é limitado ali a um número X de linhas, né? Se eu não me engano, esse número X é 2 milhões e alguma coisa. Então, cara, eu tive que lidar com uma base de 36 milhões de linhas, sabe? E, cara, não tem como trazer isso do Excel, tipo, é impossível. E aí, então, eu trouxe isso direto de um banco de dados que tornou muito mais simples toda essa situação. Tem uma pergunta aqui. Ele tem alguma forma de integração com alguma linguagem de programação? Cara, ele tem sim. Você consegue fazer isso por meio uma linguagem própria dele. Ele tem, na verdade, duas linguagens que eu vou apresentar mais para frente. Ele tem a linguagem M, que você programa algumas coisas dentro dele por meio dessa linguagem M. E tem a linguagem DAX, que é onde você tem algumas formas ali para você utilizar. Mas você consegue, por exemplo, com SQL também, você consegue fazer ali queries, né? Tipo, comandos para ele puxar de alguma forma, alguma coisa de uma base que você queira, por exemplo, sabe? E, assim, com as diversas linguagens de programação, você consegue também automatizar diversas coisas, né? Então, você conseguiria facilmente criar um RPA, né? Você conseguiria facilmente criar um robô, sei lá, por meio de Python, alguma coisa assim, que você entrasse no Power BI e fizesse alguma coisa que você queira, sabe? Então, ele é bem também livre com relação a isso. Voltando aqui, né? Então, outro ganho dele é que ele tem a disponibilização de indicadores com visualização interativa. Então, foi o que eu falei, cara, você cria o gráfico, você consegue filtrar esse gráfico, você consegue clicar, mexer nas coisas, escolher o que vai estar aparecendo no eixo Y, o que vai estar aparecendo no eixo X, como vai estar aparecendo, as cores, tudo isso. Bom, ele também, por meio desse relacionamento, você consegue fazer o filtro de data muito fácil, então você consegue mesclar ali essa possibilidade de visualização de dados em diferentes períodos na periodicidade que você queira ver. E, para mim, assim, na minha opinião, o grande ganho dele é que você consegue criar a visualização dele num desktop, você publicar e permitir que outras pessoas pela web consigam ter acesso. Então, cara, muitas pessoas talvez não tenham ali um computador suficiente, assim, nem eu tinha quando eu estava lidando com isso, mas para lidar com um painel que está com 36 milhões de linhas, por exemplo. É uma coisa muito pesada, exige muito computador. E, cara, como que a pessoa, o cliente, por exemplo, alguém que você está fazendo trabalho, vai conseguir ver os dados que a gente tem no próprio Power BI para ele fazer a gestão dele, se ele não consegue nem abrir. Então, a gente vai lá, cria o Power BI, né, com essa base extremamente pesada, publica, e ele vê pela web rapidinho ali, já tem todos os dados que ele quer. Então, para mim, isso é um grande ganho assim, do Power BI quando a gente vai lidar com coisas muito grandes também. Novamente, gente, se eu estiver falando muito rápido, se estiver muito devagar, assim, qualquer coisa, qualquer
informação vocês queiram acrescentar, pode interromper, falar ou então escrever no chat, que eu também estou de olho aqui. Mas então, seguindo. Como é que você cria um relatório? Cara, existe, como é que eu posso dizer? Não é bem um passo a passo, tá? É mais como se fossem uma... É um passo a passo educacional, sabe? Você não tem que seguir essa ordem aqui, mas ele é um bom caminho para quando você está começando, para você conseguir fazer as coisas. Então, quando eu for falar um pouco mais específico sobre essas coisas, eu vou passar também algumas boas maneiras para você usar, para você não criar vícios e acabar no futuro fazendo alguma coisa ali que seja mais difícil de reverter, mas basicamente funciona assim. Você abre o seu Power BI, importa o dado que você quer importar, edita esses dados para você colocar, por exemplo, na formatação que você queira, acrescentar colunas que você queira, informações que você queira dentro desses dados. Cara, importei todas as bases, editei tudo que eu precisava, agora eu criei a relação entre as bases. Para que serve essa relação? Também vou falar mais para frente, mas basicamente assim, o que eu estou filtrando numa tabela, eu consigo filtrar numa outra direto, sabe? Porque eles têm um relacionamento entre eles. Então, um dado da tabela A se comunica com um dado da tabela B, por exemplo. Não são coisas separadas. Podem ser, mas o ideal é que não sejam, né? Para você conseguir fazer uma coisa mais interativa e mais completa. Então, cara, importei os dados, tratei os dados, criei a relação entre essas minhas tabelas e os meus dados. Pronto, agora eu vou lá e crio a visualização. E é isso, cara. É um passo a passo, assim, relativamente simples, mas que ajuda muito, sabe? E aqui, implicitamente, existem diversas boas maneiras que eu já comentei aqui, bem de forma implícita, que eu também vou comentar agora mais para frente, deixando mais explícito. Então, assim, cara, essa é a visualização geral do Power BI. Basicamente, tudo que eu falei agora é o Power BI, então não existe muito como fugir disso. É claro que, assim, cara, se você se aprofundar nas linguagens do Power BI, se você se aprofundar nas possibilidades infinitas que ele te dá, cara, ele fica extremamente complexo. Eu costumo falar que, para mim, a Microsoft ele é uma aula contínua, porque você não aprende o Power BI, você não aprende o Excel, por exemplo, em uma aula. Você aprende que você consegue pesquisar isso no Google, né? Então, o meu intuito aqui é mostrar para vocês o que é o Power BI, as possibilidades dele, plantar uma sementinha dentro de vocês para que vocês, poxa, eu gostaria de fazer isso, mas eu não sei como. Cara, jogou no Google, o Google vai te ajudar a resolver isso também, sabe? Então, não tem muito como fugir desse caminho no Power BI, sabe? E aí, então, vamos seguir um pouco à frente. Se vocês quiserem interromper, qualquer coisa assim, novamente, sintam-se à vontade, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a importação dos dados. Cara, como eu comentei, você consegue importar de diversas formas, mas como você importa os dados, né? Eu falei que é possível, mas não falei como. Na nossa aba principal ali do Power BI, a gente tem algumas opções, e uma dessas opções é obter dados, né? Se tiver em inglês, vai estar Get Data, mas se tiver em português, vai estar obter dados, né? Cara, clicando ali, ele já te dá algumas opções. Então, ele te dá você procurar por meio de um Excel, por meio de um server de SQL, se você quer pegar um CSV, ou se você quer pegar pela web. Esse pela web é muito usado, por exemplo, quando você está... A sua base, ela está num Google Sheets, por exemplo, né? No Excel lá online da Google. Então, você consegue puxar direto. Ou então, se você quer, por exemplo, construir uma tabela sozinho, sabe? Eu quero construir a tabela aqui, eu vou importar os meus dados mesmo que eu quero. Você também consegue fazer isso. Mas, cara, não se limita a essas opções. Então, clicando no mais aqui, ele abre muito mais opções. Assim, gente, é muita opção mesmo que ele tem de importação. Mas, basicamente, vocês vão acabar usando o Excel. E se você estiver lidando mais no futuro com bases maiores, você vai lidar, talvez, com SQL Server ou então algum Oracle Database, por exemplo. E dependendo da sua origem de dados, o Power BI ele vai oferecer opções customizadas de importação, né? Então, por exemplo, o CSV, existem diversas formas de você construir um CSV, né? Não sei se vocês sabem, mas CSV basicamente é você pegar tudo que você tem no Power BI e transformar em linha, sabe? Numa linha. Então, você consegue dividir os seus dados por meio de ponto vírgula, por meio de ponto, por meio de tab, por meio de barra, assim, diversas formas. E existem também diversas formas de você escrever essas informações no CSV. Então, por exemplo, aqui está mostrando que ele está no formato do europeu ocidental. Eu já lidei num, por exemplo, que era FTU 5668, que também é um formato que ele tem lá dentro. Então, assim, cara, diversas formas você tem de importar isso. Então, o que acontece se você importar na forma errada? O caractere vai estar estranho, sabe? Ao invés de estar parecendo ser cedilha, vai estar um A, tio e o símbolo de Libra, por exemplo.
Ao invés de estar aparecendo os acentos agudos, circunflexo vai ter um ponto de interrogação. É só isso que acontece, sabe? É mais a visualização mesmo. E quando você importa de um Excel, cara, vocês sabem que o Excel ele possui várias abas, né? Então você consegue importar uma aba específica do seu Excel, diversas abas específicas que você queira do seu Excel. Bom, é bem flexível isso. E aqui tem um ponto de atenção muito forte. É uma coisa que muita gente no início acaba não sabendo e acaba ficando perdido achando que estragou de vez o painel, né? Cara, o que o Power BI faz? Ele vai fazer o seguinte. A primeira vez que eu importar, por exemplo, vou usar o Excel como exemplo, tá? A primeira vez que você importa o Excel, o Power BI grava o caminho que estava aquele seu arquivo. Então, sei lá, vai estar no meu Drive, Engenharia de Produção, FRJ, Lucas, Economia da Engenharia. Era ali que estava o meu Excel. Mano, ele gravou esse caminho, sabe? Se, por exemplo, alguém sem querer, ou você sem querer, pegar aquele arquivo que estava nesse caminho e mover, o Power BI não sabe disso. O Power BI não sabe que você moveu. Então, quando você tentar atualizar os seus dados ou mexer em alguma coisa ali dentro dele, ele vai naquele caminho inicial, vai procurar o arquivo e não vai achar. Vai falar, cara, não tem nenhum arquivo aqui. Então, é extremamente importante que toda vez que você importar alguma coisa por Excel, alguma coisa que tem algum caminho relacionado no seu computador, você tenha atenção em duas coisas. Uma, ou você procura não mexer, deixar ele ali parado, não trocar o nome, né, manter ele ali. Ou então, quando você abrir o Excel, você simplesmente, eu também vou mostrar ali mais para frente como, mas você simplesmente modificar o caminho que o Excel deve procurar. Então, você vai falar o seguinte para o Excel. O Excel, ou para o Power BI, foi mal. O Power BI, aquele arquivo Excel que você estava tentando procurar no caminho ABC, agora está no caminho ABD. A partir do momento em que você falar isso para ele, cara, resolveu o teu problema, vai estar mostrando tudo como deveria novamente, zero problemas, sabe? E eu lembro que eu estou falando bastante sobre isso porque lá, como eu falei, né, a minha primeira semana no projeto eu tive que construir um painel e, cara, peguei-lhe um caminho que eu tinha, coloquei lá para ele mexer, depois eu tirei aquele arquivo do lugar e movi para outro. Cara, quando eu abri o Power BI e cliquei para atualizar as informações, eu entrei em choque. Eu falei, cara, não tá aparecendo nada, deu erro aqui, o que aconteceu? Tá tudo errado. Achei que eu tinha estragado um painel que eu tinha levado 2 semanas para construir. Aí que, cara, é uma coisa simples, mas a gente não sabia, né? Aí que eu comecei a pesquisar no Google, eu vi, pô, era só eu mudar aqui o caminho, sabe? Então, é uma coisa assim que tem que ficar bem atento também, principalmente para quando for mais de uma pessoa mexendo no mesmo painel. Porque o caminho que está no seu computador não vai ser o caminho que está no dela, ou no dele, né? Então, é bom a gente sempre ficar ligado nisso. E, cara, quando você clica para você importar o seu dado, né, ali no Excel, por exemplo, ele vai te dar algumas opções. Ou ele vai pedir para você carregar direto o seu dado, ou ele vai pedir para você editar esses dados primeiro, ou ele vai pedir para cancelar. Qual é a diferença? Se você clica em carregar, o Power BI sozinho, ele tem uma inteligência dele que vai editar e vai formatar os seus dados da maneira que o Power BI acha que tem que ser e já vai salvar os dados e vai mostrar para você já começar ali a criar suas visualizações. Então, cara, é uma opção rápida, mas não muito boa. Por quê? Se você tem, por exemplo, alguma coluna que estava em formato texto, mas você queria que fosse formato data, talvez o Power BI não entenda isso. Então, você precisa garantir que vai estar naquele formato. Ou então, muitas vezes acontece de você importar um dado no Excel e ele puxa várias linhas em branco, porque o Power BI ele puxou toda a sua aba ali, ele trouxe várias linhas em branco que não era para trazer. Então, se você botar direto para carregar o seu dado, ele vai trazer as informações que você não queria. Então, é uma boa prática, toda vez que a gente importar um dado no Power BI, a gente sempre editar ele primeiro. Então, ao invés de a gente clicar no botão direto carregar, a gente clica em editar esse dado primeiro, tá? Cara, assim, vocês podem não seguir, eu mesmo às vezes prefiro clicar em carregar direto, mas evita um bom retrabalho, gente. Então é uma boa dica assim, a gente sempre clicar no botão de editar, aí ele vai abrir a tela de edição, às vezes você nem precisa fazer nada, sabe? Às vezes só entra na tela de edição e salva. Mas é bom a gente manter sempre essa boa prática também. E aí eu falei, beleza, importei os dados e como é que eu vou editar esses dados? Foi até a pergunta que o Thiago tinha feito aí antes, né? Como é que eu vou editar esses dados? Como é que eu vou tratar esses dados dentro do Power BI? Então, o que acontece? O Power BI, ele tem como é que eu posso dizer? Duas áreas de edição de dados, tá? Ele tem a área que é a Power Query, que é o seu editor de consultas, e ele tem o seu próprio Power BI ali, o seu editor de dados, que você não precisa, que é aquela primeira tela que eu mostrei para vocês. Qual é a diferença entre eles? Cara, basicamente, o Power Query, ele é uma área de limpeza. Então, ele utiliza uma linguagem M, que é uma própria linguagem do Power BI, uma linguagem bem complexa,
ele salva o passo a passo que você fez. Então, você consegue, por exemplo, importou seus dados. Você deleta uma coluna, modifica a formatação de outra coluna e filtra um dado. Quando você salva essa informação, ele vai salvar todo esse seu passo a passo e o seu dado lá na sua visualização do Power BI vai estar mostrando exatamente naquele seu passo a passo. O bom disso é que você consegue voltar também. Então, muitas vezes você faz um passo a passo ali e aí não foi o resultado que você queria. Você consegue ir clicando um passo sempre anterior para descobrir onde estava o erro, por exemplo. E você também consegue criar colunas customizáveis com as ferramentas também que você tem disponível dentro deles. Então, se a sua coluna é uma coluna de data, você tem algumas ferramentas de dados específicas para você lidar com isso. Se a sua coluna é de dinheiro, né, você consegue, fazer diversas coisas ali dentro. Então, a Power Query é muito boa para quando a gente fazer essa edição inicial, para a gente salvar o nosso passo a passo e o Power BI entender que eu quero que toda vez que eu atualizar alguma coisa, aquilo dali aconteça, sabe? Mas, caso você não queira lidar com a Power Query, né, se você não quiser fazer essa edição inicial, você consegue também editar dentro da sua própria visualização dos dados. Diferentemente do editor de consultas, da Power Query, o nosso próprio Power BI utiliza a linguagem DAX, DAX, né? Essa linguagem DAX ela possui algumas fórmulas, cara, extremamente similares com Excel. Então, a gente possui o if, né, que é o C, a gente possui o count, a gente possui sum, a gente, cara, possui aí diversas fórmulas que já vem dentro deles, e quando a gente digita uma fórmula, ele, igualzinho no Excel, ele já te mostra o que ele espera que você coloque dentro dele, sabe? Então, é bem didático também essa linguagem DAX, diferente da linguagem M, que é muito mais complexa. Na Power Query, você não consegue criar relacionamento, você não consegue criar relações entre tabelas, enquanto no seu próprio visualização do Power BI, você consegue criar essas relações entre diversas tabelas. E, além disso, você também consegue criar colunas e medidas utilizando essa própria linguagem DAX. O que seriam colunas e medidas? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu achava que era no slide agora, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, dentro do nosso Power BI, a gente consegue tratar os insumos, né, os nossos dados, de diversas formas. A gente pode filtrar os dados, a gente pode criar uma coluna personalizada com alguma fórmula que a gente quiser. A gente pode fazer um relacionamento dos dados por meio de colunas que a gente queira. Então, não sei se vocês já fizeram, né, Economia da Engenharia, ou se vocês se lembram, mas uma tabela, para ela ser uma tabela boa, né, ela precisa ter ali uma chave, uma coluna-chave. E aí, normalmente, quando você vai fazer esse relacionamento entre tabelas, você utiliza essa coluna-chave. Mais para frente também eu vou falar um pouquinho mais específico sobre isso. Vamos lá, você também pode mudar e realizar tratamentos em cada tipo de dado, e você pode agrupar, transpor. Então, assim, você tem algumas opções onde você consegue editar mais superficialmente, né, os seus dados ali na sua tabela. Mas você também consegue fazer isso de forma mais profunda quando você está lá na nossa Power Query, no nosso editor de consultas. Então, como é que a gente faz isso? Dentro do nosso Power BI, lá em cima do nosso topo, vai ter a telinha, e aí você vai clicar em editar consultas. Se você clicar aqui em cima, direto da tabelinha aqui, ele já vai direto para a Power Query, para o editor de consultas. Mas se você clicar aqui no nome, ele vai abrir uma nova aba, um modal que aparece assim para você clicar, e aí você vai clicar em editor de consultas. E aí ele vai para o seu editor de consultas. O que é a nossa edição de dados, né? O nosso editor de consultas que eu falei tanto aqui para vocês. Cara, ele tem diversas funcionalidades dentro dele, então eu vou falar um pouquinho aqui sobre elas. E a primeira é que aqui do lado, no canto esquerdo, ele vai te mostrar todas as tabelas que a gente importou no nosso Power BI. Então, você consegue tratar cada tabela individualmente. Outra coisa é que aqui no meio, nessa área mais cinza aqui, vai aparecer todas as informações que a gente tem daquela tabela. Então, todas as colunas com todas as linhas, né? E ele aparece bem nesse formatinho mesmo. Se você clicar nessa setinha, ele abre uma opção para você lidar com os dados, para você filtrar, por exemplo, as informações que está mostrando, reorganizar, escolher a formatação. E, bom, tudo que você fizer, uma coisa que é muito importante, tudo que você fizer dentro da Power Query, ele vai salvar num passo a passo. E aonde fica esse passo a passo? Fica aqui no canto direito. Então, se vocês verem aqui, ele tem já um passo a passo aqui escrito. Então, o que ele fez? Ele baixou o seu Power BI, fez sua tabela, fez uma navegação entre eles, pegou a sua primeira linha e transformou num cabeçalho, mudou o tipo de uma coluna. Então, por exemplo, essa coluna provavelmente foi essa daqui, ó, essa coluna data. Ele devia estar em formato de texto e ele transformou para uma coluna de data.
e depois ele filtrou uma coluna. Então, ele provavelmente pegou aqui o estado e filtrou só para Rio de Janeiro. Ah, mas poxa, eu não queria só ver Rio de Janeiro, eu queria ver todo mundo. Então, é só você clicar num xizinho que tem aqui, que ele tira esse passo a passo e ele cancela esse passo. Então, é bem simples assim, sabe? Mas todo o passo a passo que você fizer aqui, o Power BI ele grava essa informação e quando você fechar e salvar essas informações, ele vai te levar de volta lá para a nossa visualização, onde a gente consegue criar os dados, as informações, e ele vai salvar esse passo a passo. Então, tudo que eu tiver feito aqui, ele vai levar para lá. Por exemplo, eu tenho uma tabela que tem 300 linhas, e aí no meu passo a passo aqui eu filtrei, por exemplo, o estado para Rio de Janeiro. Então, de 300 linhas, ele foi para 261. Quando eu salvar e fechar aqui esse meu passo a passo, lá na minha visualização dos dados do próprio Power BI, eu não vou ver as 300 linhas. Eu só vou ver as 261 linhas. Então, o porquê que eu comentei na resposta do Thiago que seria melhor se a gente já chegasse no Power BI com isso feito. Cara, imagina lá a minha situação, que eu tinha uma tabela de 36 milhões de linhas. Toda vez que eu quiser atualizar o meu dado, eu vou ter que atualizar 36 milhões de linhas. Se eu conseguisse trazer para dentro do meu Power BI, por exemplo, só 1 milhão de linhas, já estaria muito mais tranquilo para o meu lado, sabe? Então, o ideal é que a gente já consiga chegar no Power BI com as informações já na maneira que a gente gostaria, com o filtro que a gente gostaria. Mas isso pode ser relativamente... como é que eu posso dizer? Ele pode te prender muito, porque se, por exemplo, eu não quiser mais ver Rio de Janeiro, agora eu quero ver São Paulo. Se eu tiver mexido nisso lá no meu Excel, eu vou ter que ir lá no meu Excel, mudar esse meu filtro, para vir no Power BI, mudar tudo que eu fiz aqui, para depois visualizar da forma certa, né? Se eu tratar direto aqui na Power Query, é só eu abrir a Power Query, mudar de Rio de Janeiro para São Paulo, por exemplo, que já foi tudo resolvido, sabe? Então, o melhor seria a gente já trazer tudo filtrado para cá para dentro do Power BI, mas se não der, a gente pode lidar com esses dados aqui. E o porquê que é bom a gente sempre editar esses dados aqui? Cara, se eu quiser mexer com 36 milhões de linhas dentro do Power BI, vocês concordam que se eu ficar fazendo cálculos em 36 milhões de linhas, vai ser muito pior do que eu mexer e fazer cálculos com 1 milhão de linhas? Então, eu posso vir aqui nas minhas 36 milhões de linhas da Power Query, filtrar o Rio de Janeiro, por exemplo, ele agora só vai ter 1 milhão de linhas. Quando eu fechar e salvar, todas as contas, todos os dados, tudo que eu fizer no meu Power BI lá na visualização, eu não vou estar mexendo em 36 milhões de linhas, eu vou estar mexendo em 1 milhão de linhas. Então, é como se a gente tivesse um filtro, sabe? O ideal é que a gente conseguisse filtrar as coisas no Excel. Se não for possível, a gente filtra as coisas na Power Query. Se não for possível, aí a gente vai ter que lidar com todos os dados no próprio Power BI, ali na nossa edição de dados normal. Mas, beleza, depois dessa volta ao mundo aí, só para mostrar para vocês que você consegue sim fazer edição aqui dentro do Power BI, você tem algumas outras opções, né? Como eu comentei, toda vez que você fizer as coisas aqui, você precisa salvar e fechar, né? É o Close and Apply. Você consegue escolher a fonte da onde está vindo aquela sua informação. Então, lembra que eu falei de que o Power BI ele salva o caminho do seu arquivo? Quando você precisa modificar o caminho desse teu arquivo, só você vir aqui em Data Source Settings e você mudar. Clicando aqui, ele vai abrir ali um modal para você poder modificar o caminho do seu arquivo. E, gente, ele possui diversas outras informações. Então, remover colunas, remover linhas, manter linhas, organizar, dividir a sua coluna em 2 ou em 3, em quantos você quiser. Você pegar duas tabelas e mesclar elas numa tabela só. Você pegar dados, linhas de uma outra tabela e trazer para essa sua tabela, assim, ele faz diversas coisas, tá? Então, a Power Query assim, de forma até errada de se falar, é basicamente isso, né? Ela tem diversas coisas, mas o mais importante é a gente saber que aqui dentro da Power Query, tudo que a gente fizer, ele vai salvar num passo a passo, e esse meu passo a passo vai ser o que vai refletir lá na minha visualização do Power BI. Bom, vocês têm alguma dúvida? Tá tudo indo tranquilo? Tá indo rápido? Tá indo devagar? Se tiver cansativo, também me avisa que a gente dá um jeitinho aí. E, novamente, gente, pode ficar à vontade para interromper, abrir o microfone, mandar mensagem no chat, o que quiser. O Felipe falou, Enginfo no NCE é muito relevante. Saber como funciona a modelagem de banco de dados através do DR, cara, muito, muito. Eu fiz engenharia da informação também lá no NCE e foi o que eu falei, tipo, o professor ele falava muito sobre relacionamento entre tabelas e eu, tipo, relacionamento entre tabelas, beleza, eu não vou usar isso nunca. E aí, só na minha primeira semana de estágio que eu percebi que, tipo, cara, é extremamente agregador, extremamente útil você saber como que os dados estão se relacionando.
Ainda mais agora que, cara, tudo que a gente lida agora no mercado é dados e números, informações. Então, saber como relacionar esses números são muito importantes, sabe? Mas cara, é isso, né? Então, tá bom. A gente falou um pouco sobre o Power Query. Eu falei que tudo que faz lá no Power Query, você salva os dados, né? E aí, beleza, salvei, voltei lá para o meu Power BI na minha edição de consultas. O que a gente pode fazer na edição de consultas? Na edição de consultas, a gente usa a linguagem DAX, e aí ali é onde a gente consegue fazer diversas fórmulas e diversas utilidades ali para a gente lidar com os nossos números. Então, um exemplo, assim, que acredito que todo mundo aqui que já lidou com o Excel já teve que fazer, é o famoso PROC-V, né? Então, por meio da linguagem DAX, a gente consegue fazer um PROC-V, a gente consegue fazer um if, a gente consegue fazer, bom, diversas outras fórmulas aí que eu também vou falar um pouco mais. E aí o que eu tinha comentado no início da aula, né? A nossa primeira opção aqui é onde a gente cria lá a visualização, que é aquela imagem que eu mostrei. A segunda é a sua tabela. Então, por exemplo, aqui, a gente tem uma tabela onde tem a letra, o número, o valor e um resumo. E aí aqui do lado iria aparecer todas as suas outras tabelas. E aí a terceira opção é onde a gente tem o relacionamento entre as tabelas. Então, aqui vai ter uma caixinha com todas as tabelas e todas as colunas que você tem dessas tabelas, todos os dados, e você consegue fazer o relacionamento entre eles também. Por exemplo, se eu tenho o ID do meu produto e eu tenho o nome aqui do meu produto e aqui nas minhas vendas eu tenho o nome do produto que eu vendi, né? Então, aqui, por exemplo, seu produto ID é que você tem ID. Então, eu conseguiria relacionar esses dois produtos fazendo o relacionamento entre a tabela produtos e vendas por meio da chave ID, né? Mas aí eu comento um pouquinho mais para frente também. Como é que você faz isso? Basicamente, você vai pegar seu dado, clicar e arrastar até o outro lado. A partir do momento que você clica e arrasta, ele já cria esse teu relacionamento. Então, quais são esses tipos de relacionamento? Para quem já... Opa! Calma aí. Passei demais. Então, como é que são esses seus relacionamentos? Para quem já fez Enginho, deve se lembrar que a gente possui 3 tipos de relacionamentos. A gente possui o relacionamento 1 para 1, 1 para N e N para N. O que é isso? Cara, 1 para 1 significa o seguinte. Eu tenho duas tabelas, a tabela A e a tabela B. Se eu tenho um relacionamento de 1 para 1, quer dizer que eu só tenho um dado da tabela A que se relaciona com um único dado da tabela B. Isso que significa 1 para 1. É literalmente uma informação para uma informação. O que é 1 para N? 1 para N está falando o seguinte, cara, eu só tenho um dado na tabela A, mas ele se repete várias vezes na tabela B. Se a gente for pensar num diagrama de Venn, é como se eu pegasse aqui uma informaçãozinha e eu ligasse para várias outras numa outra tabela, sabe? Isso que significa 1 para N. Eu tenho um aqui e eu tenho muitos aqui. E a N para N? É a junção. Eu tenho várias na minha tabela A, várias na minha tabela B. O que isso quer dizer, assim, em termos práticos? O ideal é que você tenha relacionamentos ou 1 para 1 ou 1 para N. Porque aí você garante que você não está pegando informações duplicadas, né? Eu vou dar um exemplo para deixar isso mais claro. Se você, por exemplo, tem a ID de um produto, então você tem uma tabela onde eu tenho a ID do meu produto, né, o código do meu produto e o nome dele. Cara, provavelmente a sua coluna-chave vai ser a do ID, a da sua tabela. E quando você for relacionar isso com a sua outra tabela, por exemplo, que tem um preço, você consegue falar, beleza, para minha ID do meu produto de borracha, eu consigo relacionar com a ID que teve o preço 20. Então eu sei que a minha borracha valeu 20, por exemplo. Qual é o problema ruim de você ter um relacionamento N para N? É que para você conseguir fazer um relacionamento que funcione, você vai precisar criar uma tabela intermediária. O que seria uma tabela N para N? É você falar o seguinte, como eu já tinha falado, né? Você tem muitas informações na tabela A e muitas informações na tabela B. Se você quer relacionar A com B, obrigatoriamente você vai ter que criar aqui uma A', aonde as suas informações duplicadas só aparecem uma vez aqui. E aí, ao invés de você ligar A com B, você vai ligar A com tabela A' e A' com tabela B. Aí sim você consegue fazer as coisas funcionarem bem. Para que serve esses relacionamentos? Né? É basicamente para você conseguir fazer fórmulas e criar filtros. Um exemplo bem claro, assim. Você tem uma tabela que possui ali, sei lá, quantidade de vendas ao longo dos meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, de diversos anos. E de diversos produtos também. Então, assim, para um mesmo dia, você vai ter vários produtos que foram vendidos. Então, você vai repetir essa sua informação de dias. Para você relacionar essa sua informação ligado com o seu dia, por exemplo, com quantas pessoas estavam trabalhando nesse dia, que está numa outra tabela,
você vai precisar criar uma tabela intermediária de calendário, né, de data, onde o seu dia só vai aparecer uma vez. A partir daí, você consegue fazer essas ligações certinhos, tá? Assim, pode ter ficado um pouco confuso agora, provavelmente ficou um pouco confuso, principalmente para quem não chegou a fazer engenharia da informação, mas o importante é que a gente saber que existem esses 3 tipos de relacionamentos, que é possível você fazer esses relacionamentos entre as tabelas, e no nosso exercício de segunda-feira, eu vou fazer com vocês aqui, mostrando exatamente como que você faz esses relacionamentos, como que a gente pensa aqui nesses relacionamentos e para que eles servem, por meio de um exemplo que vai deixar tudo muito bem claro, tá? Então, assim, de informação geral sobre o Power BI, era isso que eu queria falar para vocês. E aí, antes de eu dar continuidade para a gente falar aqui sobre as fórmulas, sobre como se cria um relatório, sobre como publica esse relatório, eu queria ver o que vocês estão achando, se dá para entender, se está rápido, se está confuso. Se vocês quiserem abrir o microfone para falar, ou então só colocar aí no chat. Oi, Lucas. Acho que de forma geral tá bem legal. Sim, eu só ia perguntar justamente dessa parte das funções, né? Mas agora que você vai entrar, acho que vai ficar um pouco mais claro, né? Porque tava realmente uma visão mais geral, mas tá super bacana. Acho que tá funcionando bem. Lucas, tô adorando. Tô revendo um monte de conceito aí que eu já não lembrava mais. Show, muito bom. Sabe que porque na minha época, essa parte de engenharia de informação, a gente focava muito em Access SQL. Então, era muito forte ali nessa questão, por exemplo, da query, dos relacionamentos. E onde a gente pastava muito era justamente no relacionamento. Então, é bom que você enfatize isso, né? Porque qualquer relacionamento espúrio, você pode ter ali um resultado não esperado, que aí te faz voltar de novo, né, uns passos atrás e rever. E é legal que através desses relacionamentos, né, aí você tem os forms, né, os dashboards, tudo para você formatar. Agora, uma curiosidade, o Power BI, ele traz com ele também aquelas análises estatísticas do Excel, por exemplo, ou análise de dados, o solver, essas funçõezinhas ali que tem no Excel? Uhum. Então, ele não traz esses add-ins, né? Aquela análise de dados que a gente consegue fazer, por exemplo, calcular ali o histograma normal, ou então o solver, né? Ele não traz, mas ele possui aqui também fórmulas que te auxiliam nisso. Então, Legal. Por exemplo, na nossa análise de dados, a gente consegue ali criar um histograma. A gente consegue calcular média, essas coisas assim. O Power BI também tem fórmulas que fazem isso. Uhum. Mas ele não traz exatamente análise de dados. Então, por exemplo, as fórmulas que o nosso Excel ele tem muito, né, de fazer, por exemplo, a regressão linear. Que você clica ali, análise de dados, regressão, ele já montou. O Power BI ele não traz isso para dentro dele. Ele traz mais mesmo essa visualização do dado em si. Perfeito, perfeito. Show. Valeu. Nada. Mas isso que o professor falou realmente, gente, assim, lá no NCE, para vocês terem uma noção, o professor, ele ficou mais da metade do curso só falando sobre relacionamento, os tipos de relacionamento, como que a gente relaciona tabelas, como que a gente sabe se uma tabela ela é boa ou não, só para demonstrar a importância de que, cara, se você quer ter um dado, se você quer visualizar isso muito bem feito, a sua tabela tem que estar bem construída. Depois, nas últimas 3, 4 semanas de aula, assim, 4 acho que não é muito, nas últimas 3 semanas de aula, que ele realmente mostrou pra gente como se mexe numa base de dados. Então, mostrou ali o SQL, as fórmulas, as funções, porque isso ali era parte que, assim, é meio que uma programação, né? Então, você consegue pesquisar muito sobre isso de forma muito simples na internet também. Então, a parte conceitual que era extremamente importante, que, cara, definitivamente me levou muito pra frente, assim. E até uma outra curiosidade, período... Bom, 19.2, eu até fui fazer uma visita nas lojas americanas e eu lembro que eu estava fazendo essa matéria na época e aí eu passei assim em frente a um quadro branco e aí tinha tipo as tabelinhas desenhadas, os relacionamentos entre elas, as colunas que eram chave, todas as informações. E aí eu lembro que foi nessa hora que me deu uma virada de chave assim que eu falei, cara, o que eu estou aprendendo nessa matéria não é uma coisa que é para eu deixar na matéria. É uma coisa para eu levar para a vida, que o mercado está cobrando, que a gente vai usar muito e realmente ajuda demais, assim. Então, é uma parte bem importante mesmo. Então, beleza, vamos seguir. Então, assim como a Marcela falou, né, eu comentei muito por alto assim das fórmulas,
mas eu vou comentar algumas fórmulas agora mais específicas aqui, que são as mais utilizadas no Power BI dessas fórmulas DAX. Primeira coisa que a gente precisa saber. Eu comentei mais cedo que lá na nossa análise de dados, a gente consegue criar medidas e colunas. O que são medidas e colunas? Medidas, basicamente, é um cálculo. Você faz uma conta, você joga direto uma fórmula e ele te dá um único resultado final. Ele não abre isso para cada linha. Ele te dá um resultado final. Então, por exemplo, se você faz uma fórmula que ele vai somar a quantidade, somar a renda total que você teve, né, de produtos vendidos lá. Então, vai ser um resultado final, vai ser 1 milhão, 1.200, vai ser um número. Ele não vai te mostrar isso numa coluna, vai ser direto uma medida, direto um cálculo. E aí, a coluna já é ao contrário da medida. Se eu pedir, por exemplo, uma coluna para ele calcular ali o somatório que eu tive ali de receita, por exemplo, ao longo do mês, ele vai mostrar isso para cada linha que eu tenho na minha tabela. Então, uma medida é um resultado final e uma coluna, ele vai estar acrescentando esse dado direto na minha tabela. Um ponto de atenção é que muitas vezes você não precisa criar medidas para as operações básicas. Que nem eu falei, por exemplo, soma, contagem, você tirar uma média, o desvio padrão, por exemplo. Você não precisa calcular isso por meio de fórmulas. Por quê? Quando você coloca o seu dado direto num gráfico, vai aparecer num cantinho ali o seu dado, né? Qual é a coluna que você usou. Se você clicar numa setinha que aparece nele, ele vai te abrir uma sequência de opções que ele já te dá. Então, por exemplo, o que você quer que te mostre desse dado? Você quer que mostre a contagem de vezes que isso aparece? A contagem distinta? Você quer que eu te mostre a média desses dados? Você quer que eu te mostre o desvio padrão desses dados? Então, você não necessariamente precisa criar uma medida, você não precisa criar uma coluna para o Power BI te falar isso, porque ele já tem isso inato nele, sabe? A não ser que você queira calcular isso para usar no futuro para alguma outra coisa. Mas se você quiser calcular só para mostrar, muitas vezes ele já tem aquilo dali direto para você, sabe? Então, é um ponto também bem forte assim do Power BI nesse ponto. E o porquê que é muito importante a gente saber diferenciar medidas e colunas. Porque muitas vezes você vai tentar fazer uma coisa por meio de uma medida e vai dar errado. Então, tenta fazer por uma coluna. Porque, por exemplo, você está tentando pegar a relação exata de acordo com a sua chave principal, uma medida não vai te falar isso, a medida só vai te dar o aglomerado. E a coluna vai te dar exatamente ali. Ou então, se você não quer que seja espalhadinho, você quer direto aglomerado, então uma medida seria mais útil, né? Então, é bem importante ter essa diferenciação entre os dois aí, que é muito importante mais para frente, quando a gente for realmente criar ali uma visualização. E aí, vamos entrar realmente agora nas fórmulas. As duas primeiras fórmulas que a gente utiliza assim, bastante, a fórmula de contar, né? Quantas vezes isso aparece ali. E ela aparece de duas formas. Ou a fórmula count, ou a fórmula countex. A fórmula count, o que ela vai fazer? Você vai escrever lá count, e ele já vai te dar direto as suas opções que ele te pede. Então, ele aparece aqui, column. O que seria esse column? É a coluna que você vai realizar a contagem, é isso. Então, se eu estou pedindo para ele contar, ele vai falar o seguinte, tá bom, vou contar o quê? Aí você fala, eu quero que você conte a coluna empresa. Então, ele vai te falar quantas empresas você tem na sua tabela. Mas e se você, por exemplo, quiser que ele faça a contagem de suas empresas, mas só das empresas que tiveram uma receita acima de 10 mil reais, por exemplo? Então, existe a CountX. A CountX, você vai informar qual é a tabela que você está tirando essa informação. Então, vai ser a tabela, por exemplo, que tem essas minhas empresas. E a expressão que você vai avaliar em cada linha que ele vai ver. Então, por exemplo, como eu falei, que teve uma receita maior do que 10 mil. Então, você vai colocar ali que você vai retirar daquela tabela tal das empresas que tiveram, sei lá, receita maior ou igual a 10 mil. Então, aí ele só vai te dar o retorno dessas empresas. Caso eu use um filtro de segmentação, uma medida... Sim, uma medida ela é alterada por esse filtro de segmentação. Então, mais para frente também eu vou falar o que é isso. Pelo visto, o Thiago aí já mexe em Power BI, já está ligado nisso. Mas o que seria um filtro de segmentação, só para contextualizar, né? É você pegar uma coluna sua, um dado seu, e você falar que você quer filtrar alguma coisa a partir daquele dado. Então, é muito comum a gente fazer isso para data, por exemplo. Eu pego um filtro de segmentação e falo que a informação desse filtro vai ser anos, todos os meus anos que eu tenho ali. E aí eu escolho, por exemplo, 2019 nesse meu filtro. Todas as minhas informações vão ser filtradas para 2019. Então, se eu peguei um cartão e coloquei nesse cartão a minha medida, vai estar aparecendo lá uma receita de 10 mil. Se eu filtro 2019, ele vai filtrar para a sua receita de 2019. Pensando por trás do Power BI, o que ele faz quando você usa um filtro, tá? Ele vai fazer o seguinte, olha, a pessoa filtrou 2019. Ele vai lá na sua tabela
vai retirar tudo que não tem ano 2019, vai deixar só o que tem. Então, a sua conta que você fez, por exemplo, o somatório da receita, ele não vai fazer na sua tabela inteira. Ele vai fazer na tabela que tem ano 2019, entendeu? Aí você usa um filtro de... Você filtrou que é ano 2019 e você filtrou que você quer as empresas cujo proprietário é o Lucas. Um pouco aí intuitivo, Lucas. Beleza, então o seu pai vai fazer o seguinte. O primeiro filtro ali foi ano. Então, filtrei aqui 2019. Mas dessas empresas que eu tenho aqui, quais a coluna dono vem escrito Lucas? Ah, essas daqui. Então, ele só vai fazer as contas nessas empresas daqui. Tipo, deu para entender que filtro de segmentação é exatamente uma segmentação? Ele vai fazendo assim, ele vai realmente criando um funilzinho, ele vai filtrando assim os seus dados. Então, tanto as colunas quanto a medida, ela é afetada por esse filtro de segmentação, sim. A não ser que você fale que não queira que seja, tá? Mais para frente eu vou mostrar também que você consegue escolher, e assim, cara, isso é muito legal do Power BI. Você consegue escolher tudo que está na sua tela, o que você quer que seja filtrado por quem. Então, não sei se vocês estão familiarizados com a fórmula year to date, né? É você basicamente pegar o seu aglomerado, e o próprio Power BI tem essa fórmula inata dele, mas o intuito do seu aglomerado é que você, cara, eu quero ver tudo que eu tenho até hoje, sabe? Então, na maioria das vezes que a gente utiliza essa função do year to date, a gente cancela todos os filtros da página que possuem relacionamento com ele. A gente só vai lá e cancela. Então, se eu filtrar para 2019, essa minha medida do year to date ela não vai ser afetada porque eu não quis que fosse. Então, você também tem essa possibilidade de escolher o que vai ser filtrado e o que não vai ser. Mas, voltando aqui. Então, beleza. Tem a fórmula count, tem a fórmula countx, que você vai filtrar por meio de alguma expressão que você queira. Tem a fórmula sum e sumx. Então, não sei se já perceberam aí, mas normalmente quando você acrescenta um x no final, né? Então, o countx, o sumx, você vai estar fazendo alguma coisa com essa sua fórmula. O sum é você somar tudo da sua coluna. E o sumx é você indicar qual é a tabela e ele vai somar a partir de uma expressão que você queira. Então, quando você acrescenta esse x, você está acrescentando ali uma expressão para você validar se você vai fazer aquilo ou não. Cara, fórmulas muito similares ao Excel. Então, no Excel a gente tem o count, no Excel a gente tem o count C, né? A gente tem o soma C. No Excel a gente tem o famoso PROC-V. Assim como a gente tem o PROC-V, no Excel a gente tem o lookup value no Power BI. O que é o lookup value? Cara, ele é exatamente a mesma coisa que o PROC-V. Ele vai... mas assim, ele só vai funcionar quando você tem um valor único para a referência que está procurando. Então, se, por exemplo, eu quero retornar o resultado da minha empresa chamada... sei lá, da minha empresa chamada UFRJ. Então, se eu tiver mais de uma empresa chamada UFRJ, o Power BI não sabe para qual delas ele tem que trazer um resultado, né? Por exemplo, se eu falo para você, você está num quarto que tudo é roxo, você tem 55 caixas roxas, e eu falo, pô, Lucas, vai no quarto ali e pega a caixa roxa. Aí eu entro no quarto, vejo 50 caixas roxas, eu fico tipo, tá, qual delas você quer que eu pegue? É isso que o Power BI entende. Se você falar para o Power BI, vai lá na tabela tal, procura a empresa UFRJ e me traz a receita dela. Beleza, achei aqui a tabela, achei as 50 empresas UFRJs. Qual dessas empresas vai trazer o resultado? Ele não sabe te dizer. Então, é extremamente importante que o PROC-V, o lookup value, ele só funciona se você só tiver uma única vez aparecendo aquele dado que é a sua referência que você está procurando. Mas, falando mais sobre o lookup value, ele precisa de 3 informações. Ele precisa do nome da sua coluna de resultado. Então, ele precisa saber o que você quer trazer de resultado. Mas, no caso do Power BI, ele vai trazer todas as informações da coluna, né? Ele também precisa saber qual é o valor que ele está procurando. Então, qual é a coluna, né? O nome da coluna que ele está procurando. E qual é o valor que ele está procurando. Então, basicamente, eu estou falando o seguinte, olha, eu estou procurando o valor UFRJ, é o nome da empresa, na coluna empresa, e eu quero que você me retorne o resultado da coluna renda, por exemplo. Então, é isso que ele está te falando. Result column name é isso. Você precisa falar qual é a coluna da base que vai ser procurada, que vai trazer ali essa sua informação como resultado. O nome da coluna que você vai procurar e o valor que você está procurando. Trazendo para cá esse exemplo, o valor que eu estou procurando é o FRJ, a coluna que eu vou procurar o FRJ é a coluna empresa, e o que eu espero que ele me traga de resposta é o resultado financeiro, é a renda. E assim funciona o lookup value.
Ele funciona isso muito para você trazer informações de outras tabelas, né? Então, você tem uma tabela de empresas e a outra tabela que você tem o resultado dessas empresas. Então, você faz um lookup velho. Eu falo, olha, estou procurando da minha coluna empresa, estou procurando FRJ e eu quero que você me traga a renda dessa empresa daqui que está numa outra tabela. E você traga para cá como uma coluna, por exemplo, entendeu? Então, você consegue fazer essas tratativas, essas mesclagens, essas buscas de informação igualzinho a um PROC-V faria também. Outra forma que a gente tem é o C, é o if, e, bom, cara, é igualzinho. O que no C a gente precisa falar lá no Excel? O C a gente precisa falar, qual é o meu teste, o valor se for verdade, o valor se for mentira, o valor se for verdadeiro, o valor se for falso. É a mesma coisa. Então, o logical test é o valor ou expressão que você quer comparar. Então, vamos seguir, depois eu dou um exemplo. O resultado que ele vai retornar, se essa condição que a gente indicou aqui for verdadeiro, e o resultado que vai ser falso. Então, um exemplo, eu tenho um problema que eu preciso saber qual é o resultado financeiro da empresa UFRJ, mas já está tudo na mesma tabela. E eu vou querer, se o meu resultado dessa minha empresa ele for, por exemplo, 10 mil, eu quero que ele me retorne o nome dessa empresa. Se não, eu preciso que ele me retorne, tipo, não achei a empresa. Então, qual é o logical test? Bom, o que eu estou procurando é resultado igual a 10 mil. Aí você vai escrever o nome da coluna, resultado, igual 10 mil. O que eu quero que ele me traga se for verdadeiro? Aí você coloca, eu quero que ele me traga ali o nome da empresa, por exemplo, que é o que eu estava procurando. E se for falso, sei lá, eu quero que ele me traga uma frase que é não achei nada. Aí você coloca, abre aspas, não achei nada, fecha aspas, e ele vai calcular isso para você. Então, ele é muito bom, porque você também, assim como no Excel, você também consegue fazer um C dentro de C, né? Então, você pode fazer, se isso daqui for verdade, acontece isso. Se não, que é o valor se for falso, se isso daqui for verdade, aí vai fazendo essas coisas. Então, você vai fazendo como se fosse uma escadinha, né? Isso daí já é tipo, mais avançado também, é um pouco mais complicado de organizar, deixar ali legível o que está escrito, mas é muito bom. A partir do momento que a gente consegue avançar mais no conhecimento de Power BI, você consegue organizar melhor essas fórmulas. Então, eu estava com um problema, assim como eu comecei a mexer no Power BI, né, que eu já tinha comentado com vocês, que eu precisava, cara, fazer um cálculo assim, pô, se for do mês de janeiro, ele vai me trazer tal valor. Se não for do mês de janeiro, mas for do mês de março, ele vai me trazer tal valor. Se não for mês de março, mas for mês de maio, e, tipo, fazendo essa escala assim, sabe? E aí, mano, tinha dado uma sequência, se eu não me engano, de 7 ifs ali em sequência. E, cara, eu não sabia mexer, eu botei tudo numa linhazinha, assim, tudo direto. Ninguém entendia o que eu fiz. Eu mesmo, depois não entendi o que eu fiz, tive que refazer a fórmula inteira, sabe? E aí, mais pra frente, que eu fiquei mais avançado no Power BI, já entendi um pouco melhor, eu construí a fórmula mais direta, organizei melhor ali, dividindo em linhas para ficar mais legível. Mas o if, ele é muito, muito comumente usado, assim. Eu arriscaria falar que é a fórmula mais usada no Power BI das fórmulas DAX. A gente também tem uma outra fórmula, que é a fórmula filter. Cara, a fórmula filter é a fórmula filtro, né? Tô dizendo ao pé da letra. Ela, para falar a verdade, não é muito utilizada sozinha, tá? Tipo, se você quer fazer um filtro, você faz filtrando a própria coluna. Você não tem que criar uma fórmula para isso. Mas como é que funciona essa fórmula filter? Ela vai te retornar alguma coisa, alguma tabela, alguma coluna, a partir de algum filtro que você colocou. Então, ele pede duas coisas. Ele pede qual é a tabela que você tem e qual é o filtro que você está esperando que ele faça. Então, bom, tabela ser filtrada. Então, ele vai esperar alguma expressão que você quer que resulte naquela tabela e a condição estipulada para você fazer esse filtro. Eu passei rápido pela filter porque eu já vou falar quando ela é utilizada. Eu não estou apresentando, né? Tipo, ela não é... Oi, Lucas, deu uma cortada aqui. Então, é muito, muito completo quando você junta elas duas. Qual é a ideia do calculate mais o filter? A ideia do calculate mais o filter é que você vai ser o teu calculate normal, você vai colocar ali a expressão que você quer. Então, aqui no exemplo que tem aqui, ele está pegando a soma das seções da tabela website, a soma que ele quer fazer, mas como que ele vai fazer essa soma? Eu quero fazer algum filtro específico, eu quero pegar alguma tabela e eu quero que algum dado daquela minha tabela seja alguma coisa que eu escolha. Então,
você vai fazer o filtro, e aí quando você for no seu filter 1, que seria o seu primeiro filtro, ao invés de você tentar escrever, eu quero que o canal seja orgânico, né? Que seja uma procura orgânica, que nem está escrito aqui. Se você fizer isso, canal igual procura orgânica, o busca orgânica, né? O Power BI vai dar um erro, porque ele não entende isso. Ele não espera que você coloque uma expressão de filtro. Ele espera que você coloque um filtro, não uma expressão de filtro. Para isso, a gente usa a função filter. Então, eu vou fazer a minha soma, onde o meu filtro é um filter, e o que o filter espera? Ele espera uma tabela e a condição que eu estou filtrando. Então, é isso. Se eu quero pegar o resultado, se eu quero pegar a soma de todas as seções do meu site, mas eu quero só saber essa soma para aquelas minhas seções que tiverem canal, que é uma procura orgânica, então eu faço calculate a soma das minhas seções do meu website, aonde o meu filter vai ser da minha tabela website, aonde a minha coluna channels vai ser igual a procura orgânica. Agora, o calculate ele está bem completo e o filter ele é muito utilizado nisso. Então, separados, eles não são assim muito úteis, mas juntos eles são bem poderosos. Então, cara, você tem fórmulas de calculate gigantescas com diversos filters e você consegue mesclar ainda mais, né? Então, como eu falei, no calculate aqui, você vai até N filtros, sabe? Então, aqui, ele usou só um filter, porque ele só queria saber o canal sendo procura orgânica. Mas se, por exemplo, ele quiser o canal como procura orgânica, sei lá, a localidade desse seu site foi o acesso no seu site foi feito no mês de janeiro e, sei lá, o dono daquela seção era Lucas. Então, ele pode acrescentar diversas sequências de filtros ali por meio do filter, e aí ele vai fazendo o cálculo que você está querendo em cima desses filtros. Isso é muito, assim, não sei se vocês também repararam, mas a calculate mais filter é muito próximo de você fazer uma medida, colocar num cartão ou em alguma coisa qualquer e você aplicar um filtro na sua página. Bom, se eu quero saber qual é a soma do meu website, onde o canal é procura orgânica, eu posso criar um gráfico. O meu valor do meu gráfico vai ser a soma que nem eu tinha comentado, né? A soma é uma medida básica. Então, eu posso pegar lá as minhas seções, coloco como valor, falo que eu quero a soma disso, e na minha página eu faço um filtro para pegar canal igual a procura orgânica. Você pode fazer isso também, nada te impede. Inclusive, essa seria uma forma muito mais inteligente, mais rápida, de você resolver esse problema, se você quisesse só mostrar esses dados. A questão é que muitas vezes a gente tenta também utilizar esse calculate daqui para a gente fazer mais outros cálculos. Então, para isso que serve muito essa função calculate mais filter. E, gente, foi o que eu comentei no início lá. O Power BI, a Microsoft, o Excel, é uma ferramenta em que você aprende com o Google. Então, passei rápido pelas fórmulas, expliquei algumas delas. Existem diversas outras fórmulas que a gente tem, if, erro, ou, se não. Existem diversas outras fórmulas que eu não comentei. Mas como é que a gente consegue achar as informações? No site da Microsoft, a gente tem lá as fórmulas DAX. E a fórmula lá no site da Microsoft ela é dividida em 4 etapas no site. Primeiro, ele vai te falar qual é a sintaxe dessa sua fórmula. Então, ele vai te falar qual é o objetivo, ou seja, o que ela te retorna. E vai te falar o que você precisa informar. Então, ele vai te falar ali, qual é a sintaxe. Então, tudo que eu preciso informar e qual é o valor de retorno dela. Depois, ele vai te dar algumas observações sobre essa fórmula. Então, por exemplo, na lookup value, que eu comentei, né? Bom, a lookup value só vai funcionar se você tiver um único valor na sua tabela de procura. Se tiver mais de um, o Power BI não sabe o que ele tem que trazer e ele não traz nada. Então, cara, procurar lá ele vai te dar essas observações. E o que é muito bom, ele vai te dar sempre um exemplo no final para você contextualizar o que você está falando. É claro que os exemplos que ele mostra são, tipo, simples, normalmente, assim, só te dá uma luzinha, mas não resolve o teu problema de vez, sabe? Mas você juntando tudo isso, você vê a sintaxe, você vê como ele te retorna, o que ele te retorna, as observações. Isso sendo aplicado num problema, cara, 90% das vezes o seu problema lá no Excel já vai ser resolvido. No Excel, no Power BI já vai ser resolvido. E, cara, muita gente já fez muita coisa no Power BI. Então, se você está na dúvida, por exemplo, poxa, será que existe uma fórmula que nem eu comentei, né? Existe ali aquele nosso relacionamento entre tabelas. Poxa, será que existe uma forma de eu não criar o relacionamento entre
as tabelas e só criar o relacionamento entre esses dois dados que eu preciso, aí você joga no Google. Como criar um relacionamento entre dados, fórmula, DAX. Jogou no Google, eu te garanto o primeiro link. Te garanto, não. Provavelmente o primeiro link vai ser da Microsoft te falando ali uma fórmula que você consegue fazer isso, que no caso é User Relationship, mas ele vai te falar aquela fórmula, vai explicar direitinho, então tudo que você quiser fazer, jogou ali no Google e ele vai te mostrar, assim como é no Excel também. Se vocês já mexeram muito no Excel, vocês sabem que a gente aprende muita coisa ao longo do tempo no Excel, a gente esquece muita coisa ao longo do tempo, então você sabe que é possível fazer alguma coisa, mas não lembra como. Cara, joga no Google, Google te responde, te dá a formulazinha, você aplica, problema resolvido. Então, é bem direto e, cara, direto a gente está usando esses caminhos e essas lembranças que a Microsoft te dá ali para ajudar em alguns problemas. Ficou claro essa parte das fórmulas? Vocês entenderam que, assim, eu claramente não passei por todas as fórmulas, mas eu passei pelas mais importantes, as principais que a gente vai usar quando for montar o painel. Tá ok até agora? Tá indo? Por mim, tudo show. Boa. Não sei se vocês vão estar ouvindo, é que aqui em casa às vezes passa tipo um carro do ovo, aí tá passando um carro do ovo ali atrás, mas se atrapalhar depois vocês só avisam aí. Mas vamos lá. Até agora eu falei muito sobre conceito, falei muito sobre fórmulas, né? Mas não falei sobre, cara, como é que eu uso isso, né? Beleza, criei aqui todas as medidas que eu queria, todas as colunas. O que eu faço com essas colunas e com esses valores que eu tenho, né? Cara, você cria o relatório. E é bem simples. Para você criar o relatório no Power BI, ele te dá, nossa, uma sequência de coisas que você pode fazer. É muita coisa. Então, você tem ali fotos que você pode usar, diagramas que você tem, barras verticais, tabelas, matrizes, cara, diversas formas. E cada forma que você tem ali, ele te dá uma como é que eu posso dizer? Um momento ideal para você usar. Então, por exemplo, se você está usando aqui uma ilustração mais conceitual assim, mano, ele tem um impacto visual muito forte, cara, é muito bonitinho, é muito simples de ver, mas ele não te dá tanta informação de dados, né? Então, a gente tem aqui uma perda de dados, mas a gente tem um ganho no visual. Aí, pelo lado contrário, se você fizer uma tabela de números, cara, se você for montar uma visualização do Excel no Power BI, basicamente, né? Você vai ter um ganho de dados muito grande, eu consigo ver todos os dados que eu quero, mas, pô, cá entre nós, se você quisesse ver números numa tabela, pura e simplesmente falando, você fazia isso no Excel. Então, ele tem um baixo impacto visual, sabe? E aí o Power BI ele é muito bom porque ele te dá tantas opções que você consegue ir mesclando de acordo com o que você quer. Cara, eu tenho aqui um dado que ele é simples de se entender, não é complexo, ele não precisa ter, não é muito rico e tal. E, poxa, eu queria deixar muito bonito o meu painel. Então, você vai procurar usar as opções que a gente tem, que tem mais impacto visual, mas que possuem menos informações de dados. Cara, eu estou montando um painel, não é para ser bonito, não. É para, eu quero ver os dados, eu quero entender os dados, eu quero lidar com isso, eu quero fazer um Excel no Power BI. Então, ao invés de você usar essas coisas mais bonitinhas e tal, você usa ali matrizes, você usa tabelas, entendeu? E aí, como você escolhe isso? Você tem que entender quem é a pessoa que vai estar ali recepcionando essa tua informação, né? Então, você tem que pensar na sua mensagem. Você tem que pensar, beleza, eu tenho esses dados aqui, esses dados X, eu vou passar, sei lá, para um alto executivo. O que ele precisa saber disso? Né? O que os meus dados precisam? Então, o primeiro ponto é escolher o tipo de gráfico para você ter certeza que a mensagem deve ser passada, vai estar no gráfico. Se você está querendo passar uma imagem que vai ser muito complexa, cara, você não pode escolher, que nem tem aqui, né? Você não pode escolher uma coisa muito ilustrativa, muito conceitual. Você tem que escolher uma coisa muito mais de tabela, muito mais mostrando números. Então, o primeiro ponto é você entender a mensagem que você quer passar. O segundo ponto é você saber que essa sua mensagem ela vai implicar em um de 5 tipos básicos de comparação. Ou você vai comparar componente a componente, item a item, ou uma série temporal, então ao longo do tempo mesmo, né, tipo dias, anos, meses, ou vai ter tipo alguma coisa de frequência ou alguma coisa tipo de correlação entre dados, né? Então, você sabendo o que mais você quer impactar, você também já começa a filtrar as opções que você tem de escolha dessa forma que você vai apresentar o dado. Cara, depois que você sabe o dado, a mensagem e o que você quer comparar com esses dados, aí sim você pode escolher
realmente um gráfico, ou então alguma outra forma de visualização. Então, aqui tem alguns exemplos, né? A gente pode criar um gráfico de pizza, um gráfico de barra, um gráfico de linha. Se a gente, por exemplo, estiver falando ali sobre uma análise estatística, e a gente está falando sobre uma normal, por exemplo, a gente cria ali uma normal por meio desse gráfico de linha, é possível também. Um gráfico de dispersão, quando você, por exemplo, está fazendo uma análise de regressão linear, que a gente vê muito em estatística aplicada 2, né? Você consegue montar isso também, essa visualização do gráfico de dispersão por meio do próprio gráfico de dispersão, né? Então, sabendo a mensagem, sabendo que você comparar, você consegue escolher o seu gráfico de forma mais simples e sempre lembrando que o ponto principal é quem vai estar vendo. Lá no meu projeto, eu lembro claramente que literalmente o primeiro painel que eu fiz ele todo bonitinho, cara. Botei uns gráficos de rosca, botei ali umas cores ali que se complementavam. Eu falei, pô, vou aqui impressionar o cara. O cara vai falar, nossa, Lucas, você é sinistro, teu painel é brabo demais, adorei. Aí apresentei pro cara, o cara falou, pô, não gosto de gráfico de rosca não dá para tirar muita informação. Cara, eu falhei na primeira coisa que eu tinha que ter feito, que era entender quem é a pessoa que eu vou estar mostrando esses dados. Pô, se eu soubesse que ele gostava de gráfico de rosca, eu não perdia um dia inteiro montando um painel quase só de gráfico de roscas e velocímetros, sabe? Então, entender quem é a pessoa, saber o que ele vai estar comparando, você tem um tipo de gráfico lá que você vai precisar usar. É claro que, pô, você prefere usar um gráfico do outro, você usa, também não tem problema, mas só é importante realmente que a gente nunca vá contra a nossa mensagem principal. E aí, bom, como eu tinha comentado, né, a gente tem diversas opções. Então, se você está querendo fazer uma composição de alguma coisa, você vai procurar usar gráficos empilhados, colunas de empilhadas, barras empilhadas, um gráfico de rosca, um gráfico de área, ou então até uma matrizinha do Meco ali, que ele basicamente pega as suas informações e distribui proporcionalmente em retângulos, né, quadrados, né, numa áreazinha assim também, proporcionalmente ao valor dele. Se você está comparando valores, por exemplo, cara, não faz sentido você, por exemplo, falar sobre Meco, que ele vai estar pegando ali proporção e colocando nas áreas ali, se você quer comparar esses valores. Não fica muito claro. Então, você já procura usar talvez um gráfico de linha, que é um pouco mais claro, ou então você vai pegar ali o seu gráfico de colunas para você mostrar a comparação entre os valores. Ah, não, eu vou falar sobre a tendência de alguma coisa. Cara, já não faz mais sentido você falar de pizza e gráfico de pizza e gráfico de rosca, porque você não vai estar vendo a tendência, só está vendo aquele valor. Então, você já novamente procura usar gráfico de colunas, ou então você coloca um gráfico que uma linha secundária. O que seria essa linha secundária? Você consegue botar dois dados no seu gráfico que contrastam muito. Um vai estar em colunas, em barrinhas ali, né? E o outro vai estar vindo como uma linha. Então dá para você ver, tipo, eu tô crescendo e a tendência era diminuir, por exemplo. Então é muito bom para isso também. Ou então o próprio gráfico de linha direto, né? E, cara, você quer falar sobre uma distribuição de alguma coisa, você tem o próprio gráfico de bolhas, né? O gráfico de dispersão. Ou então você usa a Meco novamente, que você consegue ver essa distribuição ali proporcional a ela, né? Dá para alternar visualizações sem criar duas abas? Transformar um gráfico numa tabela? Dá. Tipo, quando a gente for montar o nosso dashboard na próxima aula, vocês vão ver que, tipo, cara, literalmente, você clica no botão, aí vai aparecer um gráfico, por exemplo, aí você arrasta ali os seus dados para esse gráfico. Se você não quer mais ver um gráfico de barra, você quer ver um gráfico de linha, só você clicar no teu gráfico, clica em gráfico de linha, ele já muda, salvando tudo como estava. Se você agora não quer mais ver um gráfico, você quer ver uma tabela, você clica no gráfico, clica em tabela, já mudou, é bem direto assim mesmo. A partir do momento que você tratou os seus dados, que nem eu tinha falado daquele passo a passo, que você importou os dados, tratou eles, criou as relações, a parte de criar realmente ali o painel é a parte divertida e fácil de se fazer. É pegar os dados e arrastar, pegar os dados e arrastar. Só isso. Aí, assim, é claro que você consegue transformar isso numa análise super complexa, porque como o Power BI ele é muito flexível, eu consigo escolher a linha, a grossura da linha, a cor da barra, a ordem que vai aparecer. Cara, você consegue literalmente formatar tudo que você tem ali, então você consegue tornar isso muito mais complexo e específico, mas de forma simples é só você pegar esse teu gráfico e clicar numa outra opção. Inclusive, no final da próxima aula eu também vou passar um desafio para vocês tentarem resolver. A gente estava combinando com o professor também de talvez esse desafio, né, Marcela, contar alguma coisa aí para ajudar. E aí esse desafio vai ser bem isso de como que a gente vai conseguir alternar dentro de um próprio gráfico, alternar o que ele está mostrando. Então, essa é a tua pergunta, Thiago. Eu não vou responder exatamente como faz isso, mas vai ser mais ou menos o desafio, que assim, foi uma coisa que lá no meu projeto
as pessoas não sabiam muito que dava para fazer. Aí eu descobri que dava, apresentei para o cliente, cara, adorou. E ele falou, pô, muito bom, eu consegui escolher o que está aparecendo aqui no único gráfico. Então, eu vou passar para vocês isso também. É um desafio bem interessante, assim, muito útil mesmo. Então, mas respondendo a pergunta, dá para você visualizar de forma simples aí, seja de um tipo de gráfico para uma tabela, ou seja, a informação que aparece para o gráfico. Isso, inclusive, falando sobre esse trabalho, né, com pontos extras, eu não sei se o professor já definiu, né, mas, Ivo, você já chegou a definir como é que vai ser isso? Ou ainda não? Alô? Não Tá sei falando, se... tava mutado. Tá falando sozinho. Não, ainda não. A gente pode já definir ali, quando você passar na próxima aula, aí a gente faz um desafio e esse desafio vale meio ponto a mais na média. Opa, legal, show de bola. Show. Show? Perfeito. Maravilha. Mas aí na então. próxima aula eu passo esse desafio, que aí a gente já vai ter feito um exemplo também. Isso. E aí vocês conseguem já começar a imaginar o desafio ali, e a gente alinha melhor isso na próxima aula para todo mundo também. Fechado. Show, perfeito, professor. Então, bom, vamos seguir aqui, né? Então, você fazendo essa criação de relatórios, né, você tem todas essas opções, mas, como eu comentei, o Power BI ele não se limita a isso, né? Então, você tem os cartões. O que são os cartões? Você mostrar direto o valor, então ele mostra alguma quantidade ali. Então, um exemplo, é como se fosse um retângulo, e aí eu levo ali, por exemplo, a quantidade de reclamações financeiras abertas em determinado período. Arrasto para ele, ele vai mostrar o número total. Você tem um velocímetro, que eu já te mostrei antes, que eu já comentei antes, né? Que ele é muito usado principalmente para indicadores, índices. Então, no velocímetro, você passa qual é o valor que você está hoje, qual era a sua meta. Então, por exemplo, se a minha meta era atingir 90% e agora eu estou em 60%, o velocímetro vai estar mostrando ali 60%, aí a sua meta era 100, ele vai estar pintado de vermelho, indicando que você não atingiu a meta. Também tem mapa. Esse mapa daqui é muito interessante. O que você faz com o mapa? Mapa, você passa um endereço, quando você plota o mapa, né? Você passa ali qual é a região que você está falando e o endereço, que é o endereço, que é a região, né? Quando você leva, por exemplo, o endereço dos seus funcionários, o gráfico de mapa, né? Ele vai te mostrar direitinho ali, tipo, com território tudo ali, as bolas onde você tem maior concentração de pessoas, né? Então, você consegue aumentar o zoom, diminuir o zoom. Então, tipo, por exemplo, você está falando sobre uma empresa mundial e você quer ver isso em países, né? Então, você consegue diminuir bastante o seu zoom ali, né? E aí você vai estar visualizando no globo, né? No plano, né? Você vai estar vendo, por exemplo, que tem muita mais gente no Canadá, no Brasil. Ou então, poxa, a minha empresa é só no Rio de Janeiro. Eu quero ver ali distribuição por bairro, né? E aí ele também consegue te mostrar isso, assim, é bem útil. E é muito bom porque ele é muito interativo e dinâmico, né? Então, você atualizou a sua tabela, já está mostrando ali novas pessoas que entraram, pessoas que saíram. É muito bom. Além do velocímetro que a gente tem para falar sobre KPI, sobre indicadores, né? Tem o próprio gráfico de KPI. E o gráfico de KPI é muito interessante porque ele te permite mostrar como é que eu posso falar? Uma previsão, né? Então, você coloca lá no seu gráfico de KPI, falando, qual é o resultado, qual é o valor, qual era a minha meta, e eu consigo passar um dado de previsão. No mesmo gráfico, ele vai estar te mostrando o teu valor. Se o teu valor estiver abaixo da sua meta, além de mostrar o valor, ele vai mostrar como se fosse um gráfico de sombra atrás, como é que foi isso ao longo ali do tempo. Aí, se você tiver ficado abaixo da sua meta, ele te fala o quanto abaixo você ficou, ele pinta de vermelho para te chamar a atenção disso, e você consegue modificar essa cor, você quer amarelo, você quer outra coisa, você consegue modificar também. E, além disso, ele não só para com esse teu valor na último valor que ele tem, ele consegue fazer uma estimativa de se seguir como ele vinha fazendo, para onde isso vai parar, entendeu? Então, assim, é claro que ele não é 100% certeiro, tá? Ele faz uma estimativa ali dele, pelos contas que ele faz internamente, mas é bem interessante porque torna muito visual quando você está falando sobre indicadores. E, cara, foi basicamente isso que eu usei quando eu estava no meu primeiro painel, que eu comentei com vocês, né? Que era para acompanhar a produtividade de uma área, né? Então, era muito voltado a KPI. Então, cara, muitos gráficos de KPI, muito bonitinho ali. Então, eu editava cada KPI para, tipo, ficar num tamanho certo, com a cor certa, tudo direitinho também para, como a gente falou, tentar tornar mais simples a visualização das informações, né? E, assim, a gente também tem tabelas e matrizes, né? Então, a gente consegue mostrar tudo isso por meio de tabelas e matrizes, muito próximo, assim, do que seria, né, numa visão do Excel, mas às vezes você consegue mesclar isso muito bem. Então, você consegue, por exemplo,
mostrar numa tabela assim mais fininha, mostrar toda a relação que você tem de pessoas ao longo ali, do tipo, fulano tal, tá alocado num projeto tal, ele entrou na empresa há tanto tempo, ele entrou nesse projeto há tanto tempo, você consegue mostrar isso, e aí fazer as análises em cima desses dados, em cima, assim, espalhado, né? Então, o que é muito comum, pelo menos que eu tomei muito de prática para mim, eu costumo sempre criar uma primeira aba como se fosse uma aba analítica. Então, eu coloco uma tabela que vai ter ali as principais informações que eu vou tratar, e eu coloco as grandes informações que eu tiro dessa tabela na mesma página, na mesma página, na mesma aba ali dele. Depois, se eu quiser aprofundar essas informações, eu crio uma nova aba e vou aprofundando. Mas eu procuro sempre na minha primeira aba, eu deixar uma tabelinha, uma matriz com dado analítico ali e fazer uma breve análise de pontos mais importantes nessa mesma visualização. Então a pessoa consegue abrir assim a página e aí vai ver, pô, peraí, o meu indicador aqui, no meu mês, ele tá ruim, ele tá 80%, era pra gente estar 100%, o que aconteceu? Aí no mesmo lugar ele já consegue abrir ali embaixo a tabelinha e mexer. Ah, não, tô vendo aqui, pô, é verdade. É porque nos últimos 5 dias, a gente fez 0%, né? A gente conseguiu produzir nada. Então, poxa, nossa produção estava ruim e tal. O que aconteceu? E aí dá para fazer essa mescla de informações. Ele não precisa necessariamente ir na tabela ver a informação, mas ele consegue ir para ter uma informação mais específica, né? Então, o mais importante aqui é a gente saber que, cara, o Power BI ele tem diversas formas de opções de você mostrar os dados e como você lida com eles, e você consegue combinar muito bem eles. Então, você pode usar, por exemplo, um KPI para mostrar ali o andamento dos seus dados e um cartão do lado para mostrar, por exemplo, qual foi o seu valor mais baixo ao longo do tempo, então qual foi o seu valor mais alto ao longo do tempo. Então, dá para mesclar muito bem todas essas funcionalidades. E além disso, que eu tinha comentado com vocês, o Power BI ele é uma ferramenta comunitária, né? Então, o que eu digo com comunitária? Não quer dizer que foi a comunidade que construiu o Power BI, tá? Não, foi a Microsoft, foi tudo direitinho, mas ele possui ali um marketplace onde as pessoas conseguem publicar e colocar ferramentas, gráficos que eles já construíram. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Em todo o painel eu uso isso porque é muito bom. Quando você vai fazer um filtro no Power BI pelo segmentação de dados, que é o nome da ferramenta ali para você criar um filtro, você tem algumas opções de filtro que você consegue fazer. Então, você consegue, por exemplo, se for uma data, você consegue escolher um período de data específico, ou então ele vai abrir check bullets, assim, para você só clicar na opção que você quer, ou ele vai abrir tipo um drop-down, tá ligado? E aí, abrindo esse drop-down, você escolhe a data que você quer, mas ele não te dá a opção de digitar. Então, qual foi o problema que eu deparei? Eu estava lá criando esse painel lá de indicadores, e aí o que o cliente ele falou o seguinte, cara, na minha área eu tenho, era tipo 20, eu tenho muitos indicadores, e poxa, eu queria ver que talvez o resultado direto desse meu indicador, eu não queria ter que ficar procurando ele num gráfico. Você não consegue tipo fazer isso mais fácil para mim? Eu falei, não, claro, tranquilo. Vou criar um filtro, eu coloco aqui o filtro, ele clica aqui no drop-downzinho e escolhe qual é. Pô, mas é muito chato, cara, ele tem que ficar passando ali o tempo inteiro por todos aqueles. E pensa comigo, se a gente estiver falando, por exemplo, se eu quiser filtrar numa empresa de 500 pessoas, uma pessoa específica. Pô, eu vou ter que catar dentro de 500 o nome daquela pessoa? É muito ruim, sabe? Então, aí foi quando eu aprendi que tinha esse marketplace. E o que é isso, cara? Você vem aqui, pesquisa aqui o que você quer, literalmente. Você joga ali, como está em inglês, né? Joga ali, tipo, filtro de texto em inglês, text filter. E ele vai te aparecer uma sequência de opções aqui. E aí uma delas que eu uso muito é o Smart Filter. O que é isso? Você fala para ele o que você quer filtrar, mas é uma caixa de texto, você digita. Aí no que você digita, ele vai te dando as opções que ele achou para você clicar, sabe? Então, eu coloco, por exemplo, nesse caso da empresa, né? São 500 pessoas, eu coloco lá, Lucas, aí embaixo ele já vai me aparecer uma listinha com todos os Lucas que tem na empresa, sabe? Então, é muito bom, cara, é muito bom. E aqui, assim, eu nunca consegui passar por tudo que o Marketplace te dá, que são muitas opções, mas torna muito mais flexível tudo nosso, sabe? É muito bom, sim. E aí o que eu falei sobre a criação, né? Beleza, eu falei sobre quais são os tipos, mas como é que eu crio mesmo? Então, a primeira coisa que a gente vai ter no nosso canto direito ali, esse daqui pode estar um pouco desatualizado, tem mais opções agora, mas ele vai aparecer as opções aqui. E como é que você cria, por exemplo, um gráfico de barras, um gráfico de colunas empilhadas? Você vem aqui e clica nele. Clicou nele, ele automaticamente já vai abrir na sua área de edição, ali na sua área de visualização, um gráfico de barras, mas vazio, sem nada, porque ele ainda não tem dados. E logo vai abrir essa telinha daqui também. Essa telinha daqui,
O que é ela? A primeira é onde você tem os dados que vai estar nessa tua ferramenta, no caso aqui no teu gráfico. Você vai ter uma opção de filtros em cima também, que é onde você escolhe os filtros que vai estar sendo aplicado naquele meu gráfico, ou então, por exemplo, aqui no nível visual, né? Então é naquele meu gráfico, ou então na minha página inteira, ou então no meu relatório inteiro, que é o painel inteiro, né? Então você consegue escolher onde está sendo filtrado. E esse pincelzinho daqui é a formatação dessa tua ferramenta, desse teu gráfico. E aí, cara, tem diversas opções aqui dessa formatação. Então, você consegue mexer nas opções gerais, nas legendas, no X e Y, você consegue escolher a cor do dado. Um ponto interessante é que, assim como tem no Excel também, a formatação condicional, né? A gente também tem formatação condicional aqui no Power BI. Então, você vindo aqui em cores de dados, vai ter uns 3 pontinhos que você clica e vai ter tipo formatação condicional. Aí você pode falar, por exemplo, eu quero que a barra desse meu gráfico seja verde se tiver acima de 80. Seja amarelo se tiver entre 50 e 80 e vermelho se tiver abaixo de 50. Aí você cria essa formatação condicional e aí a cor do seu gráfico vai variar dependendo do valor dele. Então é muito bom também, é igualzinho a gente tem no Excel, né? Falando sobre as opções de filtro, que foi o que eu comentei, né? O filtro visual. Deixa eu comentar melhor aqui, né? Então, quando você coloca o teu gráfico, ou então, sei lá, a tua tabela, ou então o teu cartão, ele vai te falar o que ele espera de informação aqui. Então, aqui no caso, ele está esperando o eixo, que é o nosso eixo X, a legenda, que é o que eu quero que apareça, e o valor, que é o que vai aparecer para aquele meu X. Então, no caso aqui, do meu lado aqui estão as minhas tabelas, com as minhas colunas. Eu falei, cara, eu quero que o meu eixo X seja o nome da minha empresa. Eu cliquei e arrastei para cá, nome da empresa. Tá vendo essa setinha que aparece aqui? É aquilo que eu comentei antes com vocês, que para algumas informações básicas a gente não precisa criar uma medida. Então, se ao invés de aparecer o nome da empresa, eu quiser que apareça no meu eixo X quantas vezes essa empresa apareceu, é só eu clicar na setinha e clicar em contagem, por exemplo. A gente também tem aqui a legenda que vai aparecer para o gráfico, o valor que vai aparecer, e tem algumas outras opções para saturação de cor, alguma descrição, algumas outras coisas aqui que não são muito utilizadas, mas normalmente a gente foca mais nos valores e nos eixos que a gente tem. Aí sobre os filtros, né? Os filtros eu já tinha comentado, né, que o filtro de nível visual é o que vai afetar somente aquele visual, né, aquela ferramenta que você tá construindo ali, né, aquele gráfico, aquele tabela, aquele cartão. O nível de página, você aplica em toda a página, então todas as informações que você tem naquela sua página serão filtradas. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, que vai ser ano, e ano vai ser só 2019, tudo que está nessa minha página vai ser filtrado para só 2019. Ou então um filtro de nível de relatório, né, que é o relatório inteiro. Então, se eu colocar aqui o ano 2019, todo o meu relatório, todo o meu arquivo do Power BI vai estar sendo filtrado para 2019. E aí, como é que funcionam os filtros, né? Você consegue, na parte de filtros, você escolher o que você está filtrando na página e tal, e tem a segmentação de dados, que foi o que o Thiago tinha comentado, que é basicamente você, nas suas opções aqui, vou até mostrar qual é o desenho. Nessas suas opções, você clica na segmentação de dados, que é essa daqui, e aí ele vai abrir uma coisa assim meio retangular em branco. Você arrasta para ela a informação que você quer filtrar, e aí você consegue escolher. Se você quer, por exemplo, que seja aqui, que nem esse aqui, um checkbox, que é esse daqui, ou então que seja um drop-down, você consegue escolher. E aí isso daqui vai ser sempre filtrado no nosso nível da página. Se eu quiser que não seja na página, que seja só num visual específico, eu consigo formatar esse meu filtro para ele só aplicar nesse meu visual, nessa minha tabela específica. E assim, como eu tinha comentado, o Power BI é muito interativo, né? Então, para você filtrar as coisas que estão na página, não necessariamente você tem que ter um filtro para aquilo. Então, esse exemplo daqui, a gente tem aqui um gráfico de barras e de colunas, e aí vocês percebem que essas barras daqui, elas estão clarinhas, essa aqui está mais escura. Por quê? A pessoa clicou nesse filtro daqui, nessa coluna daqui, e ele filtrou a página inteira para mostrar só tudo de dezembro. Então, percebam, aqui está filtrado em dezembro, aqui nesse desempenho de vendedores, essa informação que está aqui mais escura, também só está dezembro, então você consegue fazer esses filtros assim também, só clicando nessas opções, porque ele é completamente interativo. Todas as opções que você tem de visualização, você consegue clicar e manejar por tudo isso. Assim como eu tinha comentado, você consegue escolher o que você quer, né? Então, você consegue escolher se aquela tua ferramenta, se aquele teu Excel, se aquele teu gráfico, né? Ele vai estar com a opção de filtrar ativado, se ele só vai realçar ou se nada. Eu não quero que aconteça nada. O filtro, ele vai sumir com todas as informações, só deixando aquela opção que foi filtrada.
O realçar, que é o mais padrão que ele já vem, ele vai manter as outras informações, mas meio transparente. E o nenhum quer dizer que, tipo, se eu escolher o filtro, nada acontece nesse meu gráfico, porque eu não quero que ele seja filtrado. E, por último, até já para finalizar também, o Power BI te dá a opção de você fazer uma publicação, né? O que seria publicação? Eu criei um painel e eu quero que as outras pessoas possam acessar esse meu painel. Eles não precisam ter o arquivo do desktop. Eles podem acessar isso pela web. Então, um único detalhe é que para você publicar um painel, você tem que ter uma conta Pro. Então, o professor tinha comentado nisso, né? Que o Power BI é de graça e tal, mas ele tem a conta Pro, né? Que é a conta paga do Power BI, que te permite você pesquisar as coisas no marketing e você publicar o painel para os outros. Então, como é que eu publico? Você lá no seu desktop, você logado na sua conta, e a sua conta sendo Pro, você clica em publicar. Clicando em publicar, você escolhe lá que você vai publicar, e uma vez publicado, quando você entra pelo painel web, você já vai ter lá ele no seu painel web. E além disso, você consegue escolher com quem você vai poder visualizar a mesma coisa que você. Então, lá no painel web, tem uma opção chamada compartilhar, onde você coloca o e-mail da pessoa e a pessoa vai ter acesso também a esse teu painel que você publicou. Então, é muito bom, por exemplo, para quando você está fazendo uma coisa para o cliente e aí você vai lá, criou ali o painel para ele, ou então para você, para os seus companheiros de equipe poderem visualizar, criou, publicou com eles. Eles não precisam ter acesso ao seu arquivo Power BI. Eles só precisam ter acesso ao seu relatório. Você compartilhando com eles, pela web eles conseguem acessar e ver todas as visualizações. Então, foi o que eu comentei. O único contra é que você precisa ter o Power BI Pro para poder fazer isso, né? Bom, vamos ver. Eu já tenho mais uma pergunta aqui. Eu já aprendi o Power BI há muito tempo, a maior dificuldade sempre foi fazer layout bonito. Você tem alguma dica de conteúdo para aprender essa parte? Cara, então, eu não tenho nenhuma dica de conteúdo, assim. Eu acho que você fazer os visuais bonitos, assim, vai muito, tipo, da sua criatividade ali no momento. Existem algumas dicas, então, eu lembro que eu tinha essa apresentação do que, mas a gente até falava sobre isso. Você tem algumas dicas. Então, por exemplo, não usar cores que sejam muito contrapostas umas das outras. Você procurar botar suas informações mais na parte superior esquerda, assim, nessa metade daqui, assim, que é o que mais chama a atenção. Você não mesclar formatos. Então, tipo, se você tem um gráfico que ele está formatado retangular e você vai precisar colocar um outro gráfico, não coloca uma borda nele, sabe? Deixa também retangular para manter o mesmo formato. Tenta, que nem tem aqui nesse exemplo, ó, tenta você indicar o que está sendo visto. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo os desempenhos dos consultores, aqui já são os dos gerentes, aqui eu estou vendo a meta. Então, por exemplo, aqui no fundo eu estou tendo uma visão geral sobre os meus dados. Então, indicar por meio de retângulos com um texto escrito, indicando o que a gente está vendo ali. E de resto, cara, é prática, entendeu? É na prática mesmo, tentando, vendo o que ficou feio, vendo o que ficou bonito, aprendendo o porquê e vai seguindo. Então, você vai acabando pegando manias, assim, né? Então, eu, por exemplo, todo painel que eu faço agora, eu coloco esse aqui nem é meu, mas eu coloco uma borda nele e eu coloco essa borda com um raio de 12. Então, ele vai ficar curvado num raio de 12. Cara, por que 12? Não sei. Eu coloquei uma vez, achei bonito, ficou. Porque a borda, também não sei. Eu coloquei uma vez, achei bonito, também comecei a sempre usar isso. Então, vai muito mesmo de você tentando ali. E, cara, é muito igual você montar uma apresentação, tá? As mesmas dicas que você tem para montar uma apresentação, que foi o que eu comentei, né? Não misturar diversas coisas aleatórias, diversas fontes, você procurar colocar tudo na mesma geometria. Você realmente pegar essas dicas de montar ali realmente uma apresentação e você botar isso mesmo na prática e tentando. E, cara, normalmente, a dica assim, que talvez eu possa dar que não é a prática, que foi que eu fiz, que me ajudou muito, eu primeiro sempre crio um rascunho aleatório. Eu pego os gráficos que eu preciso fazer, eu pego os cartões, crio tudo numa mesma página. Eu deixo tudo lá lotado de informação, não dá nem para se achar ali direito. Depois que eu jogo tudo ali, eu vou tentando organizar para deixar relativamente organizado e bonito. E eu vejo se é possível. Se for possível, show. Se não for possível, eu crio uma outra página. Eu vou fazendo isso até chegar num formato que eu ache satisfatório, sabe? Então, é mais ou menos isso mesmo. Uma outra dica também, aí eu não sei se é assim, boa prática, mas eu acho que fica melhor também, eu procuro colocar os filtros também aqui em cima. Talvez seja até uma boa prática, porque o meu amigo que fez esse painel daqui, ele também colocou os filtros no topo superior direito, mas eu costumo fazer isso porque eu acho que é uma área mais reservada só para ele mesmo. Então, é uma boa ideia também a gente tentar, sempre vendo assim o que já deu certo e
E assim, na internet a gente tem muito modelo, tá? Então, se você jogar na internet, tipo, modelo, dashboard, Power BI, vai ter ali algumas ideias que vai poder te dar uma luz assim para você, bom, seguir adiante, né? Então, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que vocês tenham gostado da explicação, que não tenha ficado corrido, que tenha ficado até didático para vocês conseguirem entender. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para mim no meu e-mail da Visage, lucas.lorenco@visage.com. Se vocês, cara, se vocês tiverem WhatsApp, pode mandar pelo WhatsApp. Eu sou aluno da turma também, então toda segunda e quarta eu tô aqui com vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma outra coisa, pode mandar no chat, no privado, como vocês preferirem também. Que eu ficarei muito feliz se eu conseguir ajudar vocês, tirar dúvidas, dar mais dicas. E aí eu só peço se vocês conseguirem abrir o QR Code para ir lá no formulário e avaliar como é que foi, fazer uma avaliação dessa aula. Aí lá vocês indicam que foi para a aula de hoje, aí fala como é que foi, se eu expliquei bem, se eu expliquei mal, como é que foi, só para eu também ter um feedback do que eu consigo melhorar e do que a gente pode até melhorar na apresentação. E acho que era isso, gente. Espero que todo mundo tenha gostado e muito obrigado aí pela participação, pelas dúvidas. Professor, muito obrigado pelo espaço. Segunda-feira aí a gente volta para botar em prática tudo que a gente explicou hoje e no final passar um desafio aí para eles. Opa, show de bola. Foi sensacional aí, Lucas. Parabéns mesmo ali por estar compartilhando ali todo esse conhecimento e se você puder também enviar aqui essa apresentaçãozinha, porque aí o pessoal também já vai treinando, já vai verificando ali, né, nesse meio tempo, né, essas fórmulas, os relacionamentos, né? E foi muito bom, foi sensacional ali. Parabéns. Obrigado, professor. Galera, então com isso a gente termina a aulinha de hoje, né? Na segunda-feira a gente vai colocar ali a mão na massa, então, né, acho que esse vai ser, assim, digamos, né, o ponto de inflexão ali do aprendizado, né? E aí, Lucas, se você ficar só um minutinho a mais, só para a gente só organizar aqui também para a parte de Stat Applique na semana que vem, que aí a primeira hora da aula eu vou dar aula e depois você toca o barco ali com as aplicações ali do PBI. Opa, perfeito, tranquilo. Então, às 2 horas, entre 2 horas, 2h30, aí a gente toca o barco. Dá uns 10 minutos. Dou aula teórica, dá uns 10 minutinhos ali de o pessoal tomar água e aí a gente toca o barco. Perfeito. Show? Show, maravilha. Obrigadão, gente. Um forte abraço aí para vocês. No formulário não tem a data de hoje. Tu prefere que a gente coloque qual? Dia 16 de junho ou 17 de junho? O quê? Não entendi, Thiago. Cara, peraí. Não, foi mal. Eu acho que eu passei para vocês o errado, gente. Eu esqueci de mudar o link. Eu vou passar o certo para vocês e aí vocês respondem lá depois. Eu vou mandar lá no grupo. Pode ser, professor? O print e o link para o professor responder? Pode sim, com certeza. Perfeito. Eu vou mandar lá então. Valeu por avisar, Thiago. Ivo. Oi, Bárbara. Queria tirar uma dúvida sobre a apresentação da semana que vem, que estava escalado que ia ser um case. Eu vou mandar esse case. Tá. Sou eu que mando para vocês ali e aí eu coloco lá no Moodle. Tá ótimo. Obrigada. Nada. Tchau, tchau. Valeu, gente. Brigadão. Um abraço. Valeu, professor. Até segunda. Tchau, professor. Tchau, professor.